Deus. Olá, amigos e amigas, tudo bem? Eu me chamo Cláudia e você está no canal Turquia e eu. Sejam todos bem-vindos. Já vi que tem duas pessoas esperando aqui, são bem mais pontuais do que praticamente nós. Hoje eu estou com uma convidada especial, a Mayara Mello, direto do Brasil. Eu fiz esse convite para estar entrevistando ela, porque eu achei interessante a gente estar abordando um assunto que praticamente é meio polêmico, mas que é necessário estar compartilhando nas redes sociais, principalmente através do YouTube, né? Que é um alcance maior. Bom, aqui quem já está online? O Mert. Olá. Merhaba arkadaşım, hoş geldiniz. Nasılsın? Tem o Culto na Sacada, que é direto do Brasil. Boa tarde por aqui, prestigiando o canal. Oh, como você está? Eu estou bem. Mayara, ele fala português? Ele tá aprendendo, né? Ainda tá fala um pouquinho assim, dá para entender algumas coisas. Oh, que bom, hein? Oh, então, É, eu estou bem, estudando mestre. português. Obrigado. Uhum. Seja bem-vindo. Ao Picote. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz, arkadaşım. Ah, eu aprendi. Harika, Mert. Tebrikle. Então, vamos lá. Como eu falei, estou aqui com a Mayara, né? Fiz esse convite para ela. Ela está iniciando o canal dela no YouTube. E eu achei bem interessante. A gente estar fazendo essa live juntas. E vamos ver como é que a gente vai se sair aí com as perguntas. Preparada, Mayara? Preparada. Dá um nervoso, né? Poxa, Mas vamos lá. não, normal. Como eu falo, É, quem dá a cara a tapa é complicado, né? Quem está na chuva é para se molhar. Então, nós estamos na é chuva. verdade. Tá, começando Então, pela apresentação, o seu nome é Mayara Mello? Qual a sua idade, Mayara? minha idade, Katia Chan. 29 anos. 29. Oh, guria. Você é jovem, muito jovem. Caminhando para os 30, gente. Dia 10 de setembro, meu aniversário, tá? Presente. Qual é a tua profissão, Mayara? O que você faz? Então, Não, você é formada em alguma coisa? sim, eu sou formada como técnica em enfermagem, né? Mas não estou exercendo a profissão. Já exerci, Não está né? Mas atuando? não estou atuando. Ah, E é mas logo, logo você encontra. Mas você já está buscando nessa área ou não pretende? Então, por enquanto, né, que eu cheguei recentemente aqui em São Paulo, eu ainda não estou buscando, não. Lá onde eu morava, eu cheguei a trabalhar, né, por um tempo no hospital, mas aí eu dei uma parada e agora tô vendo se eu faço até para uma outra profissão, né, um curso para uma outra profissão. Uhum, tá. Qual a tua cidade natal? Rui Barbosa. Rui Barbosa, Bahia? Rui Barbosa, Bahia, Chapada Diamantina. Oh, eu não, assim, eu já ouvi falar de a Chapada Diamantina. Aham, Agora, Rui Barbosa, confesso que eu não. Eu tenho Rui Barbosa. uma amiga, a minha mãe tem uma amiga que mora ali próximo da Chapada Diamantina, que é um lugar Sim, belíssimo da Bahia, é né? verdade. Não, na É verdade, o bom, Brasil inteiro tem seus encantos é verdade. naturais, né? Como todo Uhum, país também tem, e as suas sim. diferenças que faz, né? Tá, Uhum. então vamos lá. Agora eu quero que você fale um pouco sobre você. Fale um pouco sobre a Mayara.
Então, Como né? você, até então eu não sabia que você era da Bahia, então eu coloquei aqui. Como você foi parar na Bahia? É o contrário, né? Você nasceu na Bahia e foi parar agora. É. Então vamos esquecer essa pergunta aí. É, Deixa eu ver aqui. Do... Tá. Quanto tempo você morou na Bahia? Praticamente então, 29 anos, né? praticamente 29 anos. Na verdade, assim, eu cheguei a vir, né, na segunda vez para São Paulo, passei um tempinho aqui, aí depois eu retornei para Bahia, não tinha me adaptado, né, na segunda vez que eu vim. Então, eu retornei para Bahia e aí eu fiquei lá mais alguns aninhos, né? Aí agora que eu Uhum. retornei. Mas a minha vida toda praticamente foi morando na Bahia. Ah, é, na Bahia você trabalhava com o quê? O que que você fazia? Apesar que eu Não, já sei, mas é o público que não sabe, né? verdade. Então, lá na Bahia, eu trabalhei com várias coisas. Por último, foi com hostel. Mas Uhum, na Bahia eu já trabalhei com salão de beleza. Eu tinha meu próprio salão de beleza, né? Inclusive, eu tenho um curso, tenho um certificado, né, de cabeleireira. Depois trabalhava numa clínica de fisioterapia, né? Já trabalhei no hospital também, como técnica em enfermagem. E por último, uhum. fui parar em Salvador, né? E fiquei na administração do hostel. Então você que administrava o hostel. Sim, eu administrava o hostel. No começo era uma sociedade, né? Era eu, meu irmão e a minha cunhada, né? Aí depois eles foram embora e aí eles me passaram o hostel, né? Eu fiquei na frente do hostel, praticamente sozinha, né? Eu e meu outro irmão, que foi morar lá comigo em Salvador, foi que me deu um maior suporte também, Alberto, como todos conhecem, né? Fez até vídeo comércio. Então, assim, eu administrava o hostel, né? Praticamente sozinha. Então aquele rapaz que eu vi em um dos vídeos do pessoal que foi lá no hostel, é teu irmão? É meu irmão, Alberto é meu irmão. Ah, então É. tá. É, você morava na Bahia e um dos bairros mais visitados por turistas. Como que é o nome daquele bairro? Que é onde fica Pelourinho, ali a Pelourinho, né? Pelourinho, sim. Oh, E e tem ali, muito turista, né? muito, muito. Ali é 24 horas, né? Não para, porque ali é o centro, né? Ali a gente fala que é o coração do Pelourinho. Então, ali Uhum. você dorme, né? E acorda já com o toque, né? O samba, as músicas Do com os turistas. Olodum. É, E eu é acho que bem. até mais também se tornou famoso esse local logo depois que o Michael Jackson fez lá a gravação daquele clipe, né? Tanto é que existe lá do lado do hostel, aquela Uhum. casa onde ele, né? Então, assim, Aonde eu trouxe. vivo e verdade. Uhum, Então, ficou bem marcado por causa disso, né? De Michael Jackson e outros também, outros artistas também, né, brasileiros, que fez muitas gravações lá, né, fizeram shows. Então, assim, ficou bem famoso, né? Pelourinho é um lugar, um centro histórico, né, de Salvador. Ficou marcado, né? uhum, sim, até porque é ali bem famoso também o elevador, né, que é bem É, antigo, aquele negócio ali, e a é paisagem verdade. também, a vista ali é maravilhosa, pelo que É. assim, ó, eu tô falando, não que eu conheço a Bahia, nunca tive essa oportunidade, mas pelo Nossa, que eu tem vejo, que assim, ir pra dos Bahia. vídeos, é lindo. É, Ali, aquela parte ali, realmente é maravilhoso. é sim. É, tá, então fale um pouco sobre a sua experiência como administradora do hostel. Assim, Não. porque a gente sabe que o hostel Aham. recebe turista do mundo inteiro, né? Não só Uhum. brasileiro. Você fala outro idioma além do português? Como que você fazia para se comunicar
com eles, né, já que estrangeiro não fala português, e como que era essa questão da sua administração? Então, administrar um hostel, gente, não é fácil, tá? Principalmente quando você tá, assim, praticamente sozinha, né? Porque, assim, meu irmão, ele estava lá, me ajudava, mas na parte mesmo administrativa era comigo, né? Eu fazia as reservas, eu recebia, eu fechava os negócios, né? Assim, pagamentos, as despesas, tudo era comigo, né? Essa parte. Então, assim, não era fácil, né? Era estressante, né? Mas também era gratificante, né? Eu conhecia muitas pessoas, fazia amizades, né? Assim, Sim. as pessoas falavam, elogiavam, né? O carisma, né? Assim, por eu saber tratar as pessoas, por saber recepcionar, né? Porque eu não só administrava, mas eu recepcionava também as pessoas. Eu tinha uma ligação, assim, uma ligação direta com os hóspedes, né? Então, Uhum. não era tão fácil, porque, assim, às vezes eu me sentia cansada também, né? Porque era 24 horas, lá não parava, todo momento eu Oh, recebia hóspedes, né? Então, assim, eu morava também lá no hostel, porque além de ser o uhum. hostel, o prédio era enorme, então tinha parte da residência e tinha parte também de hotelaria. Então, assim, eu não dormia, era 24 horas Oh, mesmo. O horário que o hóspede chegava, ou eu ou meu irmão, a gente tinha que recepcioná-los, né? Então, assim, era muito corrido e cansativo, né? Mas era imagina. muito, eu gostava muito. É porque Em você relação, acaba conhecendo. Pode é falar. verdade, a gente acaba conhecendo, né, várias pessoas, e assim, o Sim. legal é que a gente é rotativo, nunca fica as mesmas pessoas, e a gente Uhum. aprende, na verdade, né, um pouquinho de cada coisa, até mesmo um pouquinho de cada país, né, assim, até Sim. as comidas, porque até os hóspedes lá, quando iam, a gente liberava a cozinha, então eles faziam, né, as comidas deles, e a gente aprendia, né, e degustava também daquela comida, né? Em relação ao idioma, eu não falo ainda assim um outro idioma além do português. Era muito Uhum. difícil a comunicação, mas assim, hoje em dia, né, a tecnologia ajuda a gente com o Google Tradutor, Sim. né? E Uhum. alguns outros também assim sabiam falar um pouquinho o espanhol, né, que dá para entender um pouco, dava para a gente se comunicar, né? Então, assim, era bem suave, bem tranquilo mesmo. Não era tão difícil, É não, que, a comunicação. na verdade, os estrangeiros, eles acham que os brasileiros falam espanhol e não português, né? Eles É verdade. confundem. Aham. Porque, na verdade, assim, ó, a gente consegue entender o espanhol. Agora, para E falar, aí já é outro é caso, difícil. aí realmente tem que estudar. Mas entender a gente entende, né? A maioria do espanhol a gente consegue entender. Porque, na verdade, não existe muita diferença para o português. É mais a questão ali de linguajar, né? De Aham. sotaque, mas dá para entender muito bem. Então, eles acabam confundindo, achando que brasileiro fala tudo espanhol e não É português. verdade. É verdade. Mas é E, interessante. infelizmente, aqui no Brasil, as pessoas ainda têm ainda essa parte de dificuldade em falar até o inglês. Nem todo mundo fala inglês, né? Porque se a gente Sim, for para outros países, a maioria das pessoas, a segunda língua é o inglês. Eles aprendem a sim. falar inglês, né? Mas a gente aqui brasileiro não, né? A gente aprende assim, aquele básico do básico, né, na escola, né? Mas a gente É, não tem nessa opção de um segundo idioma, né? sim. É porque, na verdade, assim, tem, não vou dizer que são muitos, né? Mas tem brasileiros que não pensam em conhecer outro mundo, né? Outro país. É Brasil e acabou. Assim como também existe turcos aqui, principalmente assim que já tem uma certa idade, eles não vão querer sair da Turquia para ficar viajando o mundo, né? Sim, Então, existe essa. verdade. Mas é complicado mesmo. É É, sim, é complicado. tá, vamos lá para segundo tópico.
Você já falou nome, idade, Eita. profissão, fale um pouco sobre você, vida Uhum. pessoal e relacionamento. Vamos lá. Eita. Vamos Agora, lá. Max, Nossa. te prepara. Mestre, vou contar tudo, viu? Tá. Como que você conheceu o turco Mertz? É, então, como mestre, quando chegou lá em Salvador, ele chegou como hóspede, né? Eu trabalhava no hostel, né? Então, eu que recepcionei ele. Foi quando a primeira vez que eu vi ele foi quando eu abri a porta. Ele tocou a campainha, né? Eu fui lá, abri a porta, e aí foi a primeira vez que nos conhecemos. Então, foi no hostel mesmo que eu conheci o mestre. Ah, tá. E conte um pouco dessa experiência pelo fato dele ser turco, ser estrangeiro, português değil, é, a Mert, português onde se değilsin. Ama şimdi az konuş. O que eu falei para ele que antes ele não falava português, agora ele fala pouco, né? Mas Sim. até ele aprender, como foi assim, lógico, você deve ter usado o Google Tradutor, né? Aham. Porque é o nosso recurso realmente para quem ainda não sabe falar outro idioma e de repente está Aham. aí se comunicando com uma pessoa, lógico que a gente vai recorrer, e eu acredito que a maioria também recolhe ao Google Tradutor, justamente porque viaja o mundo inteiro, são idiomas diferentes, né? Nem Verdade. sempre aquele país, o inglês é dominante naquele país, então a pessoa vai fazer o quê? Vai ter que se comunicar de qualquer forma, né? E aí é onde Uhum. recorre o Google Tradutor. Então, como que foi essa tua experiência de questão de comunicação, né? Então, logo no começo, assim que a gente se conheceu, nem ele entendia nada mesmo do português, e nem eu Uhum, entendia nada do turco e nem do inglês, né? Porque ele ainda tem ainda uma opção que fala inglês, né? Mas, assim, era muito difícil. Às vezes me dava nervoso, né? Porque, assim, eu queria falar as coisas assim com ele, ou entender o que ele queria falar comigo, e ficava assim, os dois sem conseguir. Aí eu tinha que ir pro tradutor, às vezes já perdi até a graça, né, do que a gente ia falar. Mas, mas aí eu comecei, né, assim, a me esforçar. E eu acho que a convivência, na verdade, que a gente teve me ajudou, porque assim, mesmo não sabendo o idioma, né, nem o turco e nem o inglês, mas a gente começou a conseguir se comunicar. Sabe como as pessoas falam, a linguagem do amor, né? sim, aham. Então, assim, Mas é essa verdade. linguagem. Então, a gente conseguia, né, assim, falar um com o outro, conseguia se comunicar, e foi melhorando. E aí, com o tempo, depois, né, que passou um mês mais ou menos que a gente estava, né, assim, convivendo já, assim, né, ele foi para passar 3 ou 4 dias. E nisso, depois que me conheceu, aumentou, né, os dias, aí ficou um mês. Aí, nesse um mês, a gente foi melhorando ainda mais a comunicação. Eu fui, algumas Uhum. palavras assim, em inglês, eu fui aprendendo, aí às vezes eu falava, misturava o português com o inglês, aí dava certo. Também ele começou a me ensinar algumas palavras turcas, né? E aí Uhum. eu seguia algumas palavras assim, aí eu comecei a anotar tudo que ele falava em turco, né, com as traduções, e aí eu conseguia já começar a me comunicar com ele. Aí nessa segunda vez que ele veio para o Brasil, né, depois de 4 meses que ele saiu de Salvador, aí quando ele retornou, ele já voltou diferente, já conseguindo falar mais o português, né? E em um mês ele Uhum. conseguiu pegar várias palavras em português e conversar comigo. E aí foi que melhorou bastante a nossa comunicação. E hoje a gente consegue conversar até por ligações normais, por vídeo, e eu falo com ele em português, ou algumas palavras que eu estou aprendendo também em inglês, eu falo e a gente está conseguindo se comunicar perfeitamente. Então não está tendo mais essa dificuldade.
Mas no começo foi muito Bem, difícil a nossa comunicação, a convivência, nossa, era bem, me deixava nervosa, porque eu não conseguia, né? Mas hoje a gente já consegue. ah, é, E é isso. todo começo realmente é difícil, né? Eu também, quando eu cheguei aqui na Turquia, eu Uhum. sabia só falar Günaydın, Seni seviyorum, que está aí, acho que é a primeira frase que todo mundo aprende em português, em qualquer idioma, é Seni É seviyorum. verdade. E, É. mas era Eu só não isso, o básico do básico. Mas merhaba, né? como Que é simples. Merabá, aham, mas aí eu precisei realmente me aprofundar, porque senão o bicho pega. É complicado. Porque assim, ó, se você É está no verdade. Brasil, é mais ou menos assim, não que seja obrigado a pessoa a aprender teu idioma, mas se você está no Brasil, é óbvio que quem tem que aprender o idioma é a pessoa, né, que está visitando. A mesma coisa a Turquia. Quem está vindo para a Turquia, não é o turco que vai ter que aprender o português para poder se comunicar com você. É você que vai ter que aprender o turco É para poder verdade. se comunicar, porque ele está no país dele, né? Então, Uhum. mas com o tempo a gente vai aprendendo muita coisa. Com certeza. E É, detalhe, né, que o português é uma das línguas mais difíceis de se aprender, e ele aprendeu em um mês a falar praticamente quase todas as palavras assim, ó. Ele começou a se comunicar em português mesmo. Então, é interessante, né, assim, nossa, até o esforço dele, né, para conseguir se comunicar comigo, sim, né? uhum, não, com certeza. Deixa eu ver aqui quem É. é. Sérgio Moreira, boa tarde aqui no Brasil, boa noite aí na Turquia. Bem-vindo, amigo Sérgio Moreira. Se tiver alguma pergunta para estar fazendo, fique à vontade. Eu estou aqui com uma lista de perguntas para a Maiara. Estou colocando ela numa Nossa, sabatina, ai, gente, eu gosto até mas dessa pergunta. sim, mas vocês que estão aí, fiquem à vontade para fazer as perguntas. Tem os turcos aqui que estão se comunicando entre si, o Alpicote e o Mert, né? Ele manda uma mensagem, o Mert responde e ele vai aí agradecendo. Ó, ok, ele já respondeu o Mert aqui respondeu a mensagem dele, ele deu ok. İzmir'de yazıyorum. İzmir. Hoş geldin. Alp. Nossa correspondente na Turquia, Sérgio Moreira. Eles insistem de achar guria. Eu sou correspondente deles porque, na verdade, eu estou por dentro de tudo que acontece no Brasil. Ai, ai, ai. É brincadeira. Beclerim, Beclerim, estou esperando. Çok teşekkürler. Doagbın 22 sen göstermişsin. Ó, aqui o Mérito está batendo papo. Enquanto a gente está batendo papo aqui, eles estão batendo papo no. Então, se Olha, comunicam. É... Gleice Benites. Gente, olha, Grace! é minha próxima convidada aqui do canal para estar na Ai, que sabatina legal. aqui. Só não sei se ela vai aceitar, né? Mas o convite já foi feito. Tá, vamos lá, Olha, seja Gleice, bem-vinda, nunca Gleice. conheci nada. Ela está na cidade de Hayata, já fica distante daqui de onde eu estou, fica já um pouco próximo da Síria, né? Ela está bem distante, tanto é que eu falei para ela que dá mais 7 horas de viagem da cidade dela. Não, E ela também tem um canal no YouTube, né? Está se saindo muito bem, marinheira de primeira verdade. viagem, mas os vídeos dela tá arrasando, né? Eu não perco um. E mostrando coisas assim que, nossa, era meu sonho conhecer. Lá, aquelas cidades que tem, porque assim, Mayara, aqui a Turquia é o berço do cristianismo. Isso é É, fato, sabe? Nasceu, se você for pesquisar, a ilha de Patmos fica aqui, da onde a Arca de Noé pousou, o Monte Ararat é aqui, as 7 igrejas da Ásia, do Apocalipse, estão localizadas aqui. Então, assim, ó,
a Turquia é um berço cristão, né? Era. Verdade. Agora, a gente sabe que é muçulmano. Mas não tem Uhum. a questão. Deixa eu ver aqui. Então, Gleice, fica à vontade aí se você quiser fazer alguma Hatay. Ah, é. Raitá. Oh, Raitá é outra coisa. Hatay. Isso, Gleice. Se quiser fazer alguma pergunta, querida, fica à vontade. Boa noite, meninas. Boa noite para nós aqui e para Maiara é boa tarde, né? Por enquanto. Ainda são, vai dar Boa 5 horas no tarde. Brasil. Guria, o povo no Brasil, Sim. eles me dão bom dia, porque eles não sabem, é assim, primeiro que no Twitter eles acham que, eles não sabem que eu estou na Turquia, né? Aí eles saem me dando bom dia. E eu falo assim, Uhum. meu amigo, não, aí o horário que eu entro aqui, às 7 da manhã, no Brasil é 1 hora da manhã. Aí a pessoa manda mensagem É assim, verdade. ué, tá com insônia? Perguntando se eu tô com insônia, entendeu? Eu falei assim, não, amigo, aqui já são Os 7 horas da manhã. 6 horas de diferença, né? Então, para a gente aqui é Uhum. boa noite e para a Maiara é boa tarde. Mert, vamos ver aqui. Em que cidade você mora na Turquia? Eu moro aqui na região do Karadeniz, Ordu. Conhece? Fica aqui Giresun, Trebizond, Ordu, Sinop, Bafra e por aí vai. Gleice, bem-vinda. Ó, Hatay, Mert, como você está, Gleice? Então, vamos lá. Tá, antes de você conhecer o Mert, Mayara, você já conhecia a Sim. Turquia? Você, assim, o que você sabia a respeito da Turquia antes de conhecer ele? E através do que você Nossa, eu não. conheceu? Hum? Aham. Então, eu não sabia assim muitas coisas, né, sobre a Turquia. A única coisa que assim, eu acho que a maioria dos brasileiros aqui, né, sabe sobre a Turquia, sabe não, deduzem assim, né, por causa da novela que teve, né? Teve uma novela que Uhum. trouxe, né, assim, parte da Turquia, né, falando sobre a Turquia. E assim, eu vim conhecer mesmo depois do mestre, porque antes eu não tinha assim muita assim, não sabia muitas coisas sobre a Turquia, né? Vim aprender agora. Uhum. E cada dia que passa, eu estou estudando, né? Sobre a Turquia mesmo, assim, sobre a comida, sobre é, religião, sobre tudo, né? Assim, Uhum. Daí então, você pesquisa no YouTube. sim, no YouTube, no Google. Aí eu vou pesquisando, né, para saber um pouquinho, né, do país do meu namorado, Uhum. né, porque assim como ele é viajante, ele conheceu aqui o Brasil, nossa cultura, né, as coisas, nossos costumes, a comida, tudo. Então, assim, eu acho que é interessante também eu aprender, né, sobre o país dele, né, sobre a Turquia. Sim. A Gleice está perguntando perguntas. Mayara, qual a sua expectativa em relação à viagem para a Turquia? Olha, Você está tirando o então, passaporte, né? tô. Estou É. tirando, nossa, as expectativas as maiores, né, as melhores. Mas assim, eu fico, quando fala assim, aí ir para a Turquia, eu fico ainda um pouco assim, com medo, Com né? receio. Apreensiva, nada isso. Mas assim, eu quero, né? Estou fazendo de tudo para eu tirar logo o passaporte, estou ainda dependendo, né, do Dos documento que eu acabei documentos. de tirar, que foi meu Uhum. RG. Eu retirando, eu pego o RG, já dou entrada já no passaporte, e saindo meu passaporte, eu Turquia. E dê tudo Oh, certo, né? José. Mas na verdade, assim, ó, eu vou te falar por experiência própria, né? A Gleice também, antes dela viajar, ela estava com receio, né? Porque primeira viagem fora do Brasil, e Sim. daí ela começou a me mandar umas perguntas no Instagram e eu fui respondendo, né? Falei assim, não, vai de boa, é tranquilo, ainda mais porque, assim, ó, para ela,
já foi um pouco mais fácil do que para mim, porque ela estava acompanhada do marido dela, que é turco, e a companhia aérea, né, ele consegue se comunicar. Já no meu caso, eu nunca tinha saído do Brasil. Minha primeira viagem internacional foi para a Turquia. E assim, realmente eu entendo Nossa. esse certo receio que você sente, porque assim, ó, primeiro, você não fala o idioma. Segundo, que você, mesmo sabendo que o inglês é o idioma mundial, mesmo assim, a gente, como você mesmo falou, brasileiro parece que é meio, né, deixa de lado, não precisa, então não vou aprender. Só que É na hora que você verdade. precisa, aí você vê que realmente, pô, eu perdi tempo não aprendendo outro idioma. Então, para mim, eu ficava assim, com medo. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que que vai acontecer, sabe? Como que eu vou conseguir me virar no aeroporto, principalmente não no aeroporto do Brasil, porque ali, né, português, por qualquer É dúvida, verdade. sua é estacionada. Mas o meu medo era quando eu chegasse aqui na Turquia, eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou entender o que eles vão me pedir, para onde que eu vou ter que ir, entendeu? Mas assim, ó, Deus foi tão bom, Mayara, que na verdade, assim, ó, eu senti paz, né, no meu coração, fiquei tranquila, até porque eu já tinha uma amiga no Brasil que ela já tinha viajado, ela também namorava um turco de Antália, não, de Antália não, era outra cidade, mas quando ela vinha, ela ficava em Antália. Bem jovencinha, eu esqueci o nome dela agora, a Mari. E ela que foi me dando dicas, né? Eu fiz exatamente o que a Gleice fez comigo, eu fiz com a Mari na época. Eu falei assim, Mari, como que eu faço isso? Ela foi me dando as dicas, olha, Cláudia, vai prestando atenção nas plaquinhas. Ela me mandou vários vídeos das plaquinhas, isso porque assim, ó, quando ela vinha para cá, para a Turquia, ela ia para outro aeroporto, não era esse aeroporto atual, que é o novo aeroporto de Istambul, né? Foi para Aham. o. Agora eu esqueci, do Atatürk, que é o menor, que foi desativado para viagens internacionais. Então, ela não conhecia nada do aeroporto de Istambul. Mas ela falou assim: olha, eu vou te mandar vídeos, preste atenção nas plaquinhas, que as plaquinhas vão te indicando para onde você tem que ir. E eu fui seguindo, e quando eu cheguei, assim, ó, foi de boa. Ai, que bom. Antes, quando você, no avião, você consegue entender, porque eles te dão um menu, né? E ali você vai escolher qual é o prato que você quer. Então, mesmo que você não saiba falar, é só você sinalizar que eles te dão aquele prato, né? Mas o que eu recomendo, no teu caso, como você ainda tem tempo para poder providenciar tudo isso para vir para a Turquia, se dedica bastante em estudar tanto o turco quanto o inglês, entendeu? Pelo menos para Entendi. ser a parte básica para você não passar sufoco se caso você viajar sozinha, entendeu? Para Legal. você saber Aham. pedir uma água, para você saber pedir com licença, entendeu? Porque geralmente você pode estar sentando ali numa poltrona e precisa sair. Então, mas de resto, é só isso. Aham. Aprende o Aprender o idioma básico, turco, assim, o de inglês. viagem. Sim, e quando eu cheguei, antes de você desembarcar, aliás, quando você desembarca, sai do avião, já tem ali duas pessoas, que é do aeroporto, que eles estão com uma lista que eu acredito que é para verificar o nome dos passageiros, né? Sim. Quando eu viajei para cá, não tinha pandemia, não tinha nada, então tudo normal. Daí ele pediu o passaporte, né? Fez uma fila. Ah, e outra coisa, o que me ajudou também é que eu conheci uma brasileira que também estava vindo Olha que para bom. cá, e o namorado dela morava em Istambul. Guria, eu tô te falando, os turcos estão exportando as brasileiras, entendeu? Daí eu conheci ela e ela fala inglês fluente, ela dava aula, né? Então, aí eu falei assim, Carol, qualquer coisa, minha filha, tu que vai ser minha salvação, né? Se eu não entender nada das plaquinhas. Então a gente ficou juntas até a hora de sair realmente de dentro do aeroporto e cada um foi para o seu lado. Né? Daí foi, mas não teve segredo nenhum, eu consegui identificar as plaquinhas, eu consegui fazer tudo. Aí você passa por esses dois seguranças, sei lá o que ele é, ele libera, né? Daí você encaminha para a parte de pegar as bagagens
E Hum. depois é que você vai para a parte mesmo principal, que é onde eles vão carimbar o teu passaporte para você dar a entrada na Turquia. Depois passa por um raio-x, mas é tranquilo, entendeu? Com o passar do tempo, eu acredito que o mestre também vai te dar as dicas, né? Porque nem tem como ficar te dando dica aqui, guria. Verdade. Deixa eu ver aqui. Cláudia, qual a sua maior dificuldade em relação à tradição da Turquia? Gleice, Boa eu pergunta, vou ser viu? bem, eu vou ser bem sincera. Maior dificuldade em relação à tradição da Turquia, eu não tenho nenhuma. Porque assim, ó, isso respondendo tanto a Gleice quanto para você, Maia. Aham. Eu falo, gente, que na verdade é só, tudo é uma questão de adaptação pessoal, né? Eu já até, no meu canal mesmo, eu fiz um vídeo relacionado a isso, porque tinha muitas pessoas me perguntando como que é morar na Turquia, como que você conseguiu se adaptar à cultura. Na verdade, só, tudo é uma questão de adaptação pessoal. Existem pessoas que se adaptam a qualquer coisa, né, em qualquer ambiente, e existem aquelas pessoas que enfrentam uma certa dificuldade. Por exemplo, eu falo no próprio Brasil, geralmente quem é do sul, o sul, ele é assim, quando é calor, é muito quente. Quando é frio também, vai abaixo de zero. Eu falo isso porque eu já morei em Criciúma e eu sei como é a temperatura ali. Uhum. Geralmente, o sulense, ele tem dificuldade de repente, se ele precisar morar no Nordeste, por causa do clima, entendeu? E também por causa da questão de gastronomia, porque a comida do Nordeste é diferente, como várias partes do Brasil tem a sua comida tradicional, né? A Bahia tem o acarajé, tem É. os pratos ali principais, como o São Paulo tem, então aí vai de cada gosto. Mas o sulense, por eles terem uma raiz muito arraizada aqui da Europa, os pratos deles é o quê? Nhoque, macarrão, é, polenta, entendeu? Já o Nordeste é diferente. Então, assim, ó, se ele não consegue se adaptar no Nordeste, que é dentro do Brasil, ou vice-versa, ele não vai conseguir se adaptar fora do Brasil. Porque gastronomia é diferente, tradição é diferente, cultura é toda diferente, né? Então, como eu sou uma pessoa assim, ó, gente, se eu for contar a minha história, tá um livro de mais de não sei quantas mil páginas. Por quê? Eu nasci no Maranhão, eu sou maranhense, morei Top. até os 10 anos de idade no Maranhão, depois eu fui para São Paulo, de São Paulo, em São Paulo eu morei mais de 20 anos. Depois eu fui para Criciúma, fiquei uns 10, 11 anos. Então, eu tive que me adaptar. Eu tive que me adaptar ao frio de São Paulo, que na época era bem mais frio. Eu tive que me adaptar, acordar de manhã cedo para ir para a escola no frio, né? Ou época de trabalho. Então, só, tudo eu tive que me adaptar. Então, eu acredito ali que já foi uma preparação de adaptação para mim, né? A mesma coisa quando eu saí de São Paulo para ir para Criciúma, quando eu cheguei, foi na época de verão. Falei, meu Deus do céu, eu peguei 50 graus. Daí, Meu no inverno, abaixo de zero. Então, eu tive que me adaptar à mesma coisa aqui na Turquia, entendeu? Para mim, dificilmente, assim, ó, se eu tiver que sair hoje daqui e ir para a África ou qualquer outra parte do mundo, eu me adapto. Eu tenho essa facilidade, sabe? Agora, tem pessoas que não. Tem pessoas que realmente sentem aí uma certa diferença. Ok, ter respondido a pergunta, fofa. Gente, eu falo demais. Tem que colocar um. é Peraí. ótimo. Fui no banheiro e fui pedir ajuda. A comissária não falava português. Tá vendo? Ai, inglês, sério. Eu já tô me vendo nesse desespero também. Olha, quando tu comprar tua passagem, Mayara, compra ali na cadeira do corredor. Porque, minha filha, tu levanta e vai, entendeu? Né? Assim, tá na. Ó, sem mentira nenhuma. Não assim por essa questão, mas a minha poltrona era na janela. Eu sempre gosto de viajar na janela, porque eu gosto de ficar vendo. Guria, foram 12 horas de voo direto, lá de São Paulo até Gente, aqui, Istambul, são 12 horas. meu Isso para Deus. Turkish Airlines. Se eu fosse fazer escala em Doha, que eu tinha comprado a primeira passagem, eu tinha comprado com escala. Depois eu falei assim, não, como eu vi que a diferença de valores era pouquíssima, eu cancelei e comprei pela Turkish Airlines. Mas 12 horas de voo, 12, quase 13 horas, direto. Eu não Meu levantei Deus. para ir no banheiro mais nem um segundo.
Do jeito que eu sentei, eu fiquei, entendeu? Só fui desembarcar aqui, mas também assim, ó, apertadíssima para ir no banheiro. Para 12 você ver que a horas situação é. sentada. Gente, Hã? É complicado, 12 horas. 12 Daí, assim, ó, horas é, sentada. são 12 horas. Eu não sei como é que tá mais a questão do voo do Brasil para cá, para a Turquia, mas quando eu viajei, o voo era 3 horas da manhã, 3h10 da manhã. Eu saí de Sim. Criciúma, ó, guria, é porque assim, ó, na época eu não pensava ser criadora de conteúdo, entendeu? Senão eu tinha registrado tudo. Porque essa minha viagem foi, ó, eu saí de Criciúma 2 horas da manhã do dia 31 de maio, cheguei no aeroporto de Florianópolis 9 horas da manhã, daí embarquei no de Guarulhos por volta Nossa, da 1 hora da tarde e fiquei até as 3 horas da manhã no aeroporto de Guarulhos esperando para viajar. Então, ó, quando eu meu cheguei aqui, Deus. não dormi. Essas 12 horas de voo, eu não dormi, porque eu gosto de ficar vendo. Cheguei aqui, Aham. passamos a noite inteira na estrada, né? Porque não consegui hotel. Só fui dormir no dia seguinte, no dia 3. E cheguei justamente quando eles estavam no feriado do Ramadã. É, é história. Meu Deus. Ok, Gleice, deixa História. eu ver Você tem que aqui. fazer um vídeo sobre isso. Eu vou fazer porque, olha, merece. Porque é uma história longa, longa, longa que... Valdeni, boa Agora eu fiquei tarde. Boa curiosa. tarde. Ah, eu vou te contar, eu vou fazer, tu vai ver. Boa tarde a todos vocês do Brasil. Boa tarde, Valdeni. Obrigado, querido, por estar aqui. Seja bem-vindo. Se quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Gleice, precisa chegar bem cedo no aeroporto só para fazer o check-in e demorou 1 hora, quase perdemos o voo. Ah, é. Voo internacional, pelo menos É 3 horas complicado. de antecedência. Pelo menos 3 horas. É o que eles recomendam. Porque, assim, ó, ainda mais o aeroporto de Guarulhos, Maiara, é muito grande, sabe? É no terceiro piso. Eu andei horrores no aeroporto para poder chegar na parte, mas também quando eu cheguei ali na parte onde faz o check-in, não saí mais, entendeu? De tanto que é grande mesmo para você andar. Mas é bem, bem Nossa. lembrado. Precisa ir com bastante antecedência, entendeu? Para você se sentir mais tranquila, mais calma. Eu, como fiz, em questão de viagem, assim, eu sou muito ansiosa. Não durmo. Quando eu vou Uhum. viajar, Somos, esquece. Sono não tem. eu também. Sabe, eu fico assim, aí eu fico o tempo todo, porque existe essa questão de fuso horário, eu falo, meu Deus do céu, mas será que eu entendi direito que era esse horário? Entendeu? Eu fico meio paranoica. Mas que Aham. mais? Boa. Ah, obrigada então, Gleice. É, Kinle, Jalan, Yarandá, Bichei e assim, por da Gurili. Ó, responde aí, Mayara, teu namorado. O que é que ele tá falando aí? Ah, escreve você. Ó, Bert. Gleice, passei vergonha para abrir a porta. Meu Deus do céu, Guri, o que que aconteceu contigo? É, Essa Bichei, eu vou Ana registrar. Massandá, Ilio. Ozan Ramur. Rosgada Ozan, na Sansão, Merabá, Selam Bichei, Selam Aleikum, Osputu. Tá, vamos voltar aqui, Mayara. Senão a gente acaba. Eu falei que eu falo muito. Bom, Tá, o que você. Qual, assim, baseado nisso que você conhecia da Turquia, qual o pensamento que você tinha, assim, com relação, por exemplo, uhum. à cultura, à tradição, os turcos, comida, religião e o relacionamento amoroso, Meu assim, Deus. com o turco? O que passava pela tua cabeça? Então, eu sempre tive, né, assim, o medo de me relacionar, principalmente com turcos, né, assim, por causa da novela, né, que teve aqui no Brasil. Não sei se você lembra, né, voltando a falar dessa novela.
Então, assim, Sim, o que aham, ela passava para a gente, né, assim, fez com que nós brasileiros tivesse assim uma visão assim meio que ruim, né, sobre a Turquia também, né, em relação uhum, tipo ao tráfico de mulheres, né, assim, tipo dos sim, turcos ser muito rígidos, ser rigorosos, né, seguir tudo assim à risca em tradições, essas coisas. Então assim, eu ficava meio assustada, né, assim, ficava meio apreensiva, mas aí depois, aí eu ia fazendo perguntas, né, para Mercy, e aí ele ia me explicando algumas coisas, aí eu perguntava, né, assim, como que era, se era rigoroso. Inclusive, eu perguntei, né, algumas coisas até a ele, né, como seria se eu fosse para a Turquia, a nossa convivência, né, porque, assim, eu fico ainda, né, assim, com aquele fundinho, né, de como ser aí na Turquia. Mas hoje eu já tenho uma visão totalmente diferente, né? Que os turcos são pessoas, né? Assim, são alegres, não são também uhum. assim totalmente rigorosos. Tem lugares que ainda são mais rígidos, né? Mas hoje em dia eu acredito que a maioria são mais assim relevantes, Flexíveis, assim, né? Isso. sim. Então, em relação as tradições, assim, as coisas. Eu acho, assim, bem legal, né? Assim, interessante até mesmo. Mas não é aquela coisa, assim, como eu imaginava de ser tão, assim, rigoroso, né? Hoje eu tenho uma visão diferente por causa do mestre, né? Porque até então eu tinha ainda essa visão distorcida da Turquia. Sim, na verdade, é justamente o que eu falo, né? Quando a gente está fora do. Por exemplo, quando eu decidi vir para a Turquia, eu não falei para ninguém, porque eu já Uhum, sabia que a mentalidade das pessoas era assim: exatamente. ah, mas é um país de terrorista, ah, mas os muçulmanos são terroristas, os turcos são. Assim, totalmente distorcido, entendeu? Na verdade, as pessoas não sabem, não conhecem, mas elas se baseiam em cima do quê? Dessa novela que passou no Brasil, né, que acabou Sim, aí passando uma imagem muito negativa da Turquia e do exatamente. povo turco, e isso ficou, acho que, ali memorizado na cabeça das pessoas, né? Ah, Mas você conhecendo pessoalmente é outra coisa. Se eu soubesse, se eu tivesse falado para alguém, eu estou indo para a Turquia, minha filha, as pessoas iam pegar balde de água fria e em cima, entendeu? Porque falar assim, tu é louca, verdade. ir para a Uhum. Turquia, tu vai fazer o que lá? Tem terrorista, tem bomba, tem guerra, tem tudo, porque é isso aí, é essa a visão deles, né? Nossa, Mas a gente, assim, Cláudia, até em relação a isso mesmo, sobre meu relacionamento com o comércio, eu ainda sofro muito preconceito e nem todo mundo aceita, não. Tem muitas pessoas que fazem comentários ruins, né? Que acha que ele vai me sequestrar, que vai me sim, traficar para poder me escravizar, fazer um monte de coisas. E assim, falam muitas besteiras mesmo, sabe? Assim, que se a gente for dar ouvidos, acaba colocando a gente para baixo, né? A gente fica sem entusiasmo, né? Desiste até, né? Porque no sim, começo eu quase desisti do meu relacionamento com ele por causa desses comentários, né? Por causa do que as pessoas falavam, né? Colocando medo, né? E tudo mais. E isso é muito ruim, né? sim. Eu tenho um amigo em Criciúma, que foi o que mais sabia, né? Ele falou assim, guria, tu é louca de ir para a Turquia. Eu já vi casos de pessoas, aí ele falava que tinha conhecidos que falava que quando chegava aqui, que ia ficar trancada dentro de casa, que não ia sair, que a pessoa ia virar escrava, sabe? Isso, um horror de informação. Eu falei assim, meu amigo, eu só vou saber o que realmente vai acontecer quando eu chegar lá, né? Ninguém tem bola Verdade. de cristal, porque também a gente tem que tomar cuidado, Mayara, isso não só se tratando daqui, mas como qualquer outro país, porque a gente não conhece, é novidade, né? Então, a gente realmente precisa buscar informações corretas, né, daquele Aham, país, obter o máximo de informação para não entrar numa furada, né? Porque a gente sabe que realmente existem as boas intenções e também existem as com más, certeza. né? Mas a maioria vai sempre pro lado negativo mesmo, sabe? Falar, não, tu é louca. Então, assim, ó, eu fiquei pianinho, cis, não falei para ninguém, entendeu? Só quando eu realmente já estava com tudo Tudo certo. comprado, tudo certo, aí foi que eu embarquei. Até, para você ter uma ideia, até E para minha você mãe fez. eu não falei.
Eu Mas falei você que, na tá verdade, ele já certíssima. tá, entendeu? Eu não falei porque, assim, ó, imagina só se eu tivesse falado no início para minha mãe que eu estava vindo para a Turquia, pela mentalidade dela, oh, ela ia falar, minha filha, eu acho que eu ouvi uma pancada de coisa, entendeu? Então eu falei assim, não, não vou falar, só vou falar quando eu chegar lá. Infelizmente, E né, foi, é uma das pessoas que a gente espera até com apoio, né, é nossos pais, né, mas sim, assim, comigo mesma, a pessoa assim, que me apoia mesmo, assim, meu pai, né, ele me dá super apoio. Minha mãe, ela ainda tem ainda, assim, um pouco de medo, ela é bem, em relação a isso, ela não aceita, né, infelizmente, então, assim, quando eu vim mesmo aqui para São Paulo, eu nem falei nada com ela, falei quando já estava tudo certo. Imagine quando ela souber, assim, né, que eu tô querendo ir, né, aí na Turquia. Então, assim, é complicado, né, ainda mais pelas pessoas da nossa própria família, né, a gente não ter esse apoio, não achar esse apoio, né. sim, é. Na verdade, de onde a gente menos espera é que vem a falta de apoio, né? Por causa de. Ah, porque às vezes não quer, por exemplo, minha mãe, eu sou filha única. Sim. Então, ela não tem outra filha, né? Aí fica aquela coisa Uhum. assim, não, fica aqui, quer sempre o filho ali perto, né? E eu já sou uma pessoa assim, mais desligada nesse sentido, sabe? Não sou de É me verdade. prender, porque cada um segue a sua vida, entendeu? Ela já viveu a vida dela, eu tenho que viver a minha, e sucessivamente. Então, cada um tem a sua experiência, né? Mas é bem. Com certeza. Vamos ver aqui. Ozan Hamur. Rosgado, amigo. Nasılsın? Teşekkür ederim. Merhaba, Mayara aí. Yanına. Ele tá dando oi para você, Mayara. Merhaba. Ai, vamos lá. É só falar merhaba. Yasmin Uptin. Oi, meninas, eu estou seguindo ambas. Teşekkür ederim. Arkadaşım. Hoşgeldin. Ele falou aqui que tá seguindo a gente, Mayara. Então, a Mayara agradece também. Ai, que bom. Mehmet Mehmet Obrigada. Karapınar. Mayara yengemiz Calan Getmiş. Hoş geldiniz. Mayara yengemizi teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Mehmet. Sen sorun var mı? Mayara. Relacionamento, tá? E o que mudou o seu pensamento e visão? Você já falou, né? Porque o Mert te esclareceu as tuas dúvidas que você tinha com relação à Turquia. Vamos ver aqui. Sim. Roberto Silva, olá. Olá, amigo, seja bem-vindo. Boa tarde aí para você no Brasil. Se tiver alguma pergunta a fazer, fica à vontade. Minha nora também é brasileira, tentando aprender a sua língua. Oh, Arika, minha nora também é brasileira, tentando aprender sua língua. Ah, português é? Português é çok zor. Turce kolay. Português é, ó, çok zor. Eu tô falando para ele, Mayara, não, Yasmin, que português é muito difícil. Turco é fácil, português é difícil. Mert mandando aqui Ah, coraçãozinho para você. O amor está no ar. verdade. Pra gente que é brasileira é difícil, né? Sim, né? Imagina para eles. Mas português, eu não sei o que é É, mais difícil. Se é o português ou se é o turco, entendeu? Porque o turco, guri, muito eu acho que é sufixo. muito difícil, viu? Muito. É. Uhum. Dá um Verdade. tute na cabeça da gente. Tá, vamos lá para a próxima. Depois eu respondo mais perguntas. Deixa eu ver aqui. Você já falou da vida pessoal e relacionamento. Tá, você atualmente Sim, está em São Paulo, morando com teu pai. Por que sim. você decidiu? O que te levou a tomar essa decisão de você estar se mudando para São Paulo? Então, primeiro, né, porque assim,
lá em Salvador, eu fui. Eu não estava muito bem, né? Assim, psicologicamente, né? Meu emocional estava muito abalado, né? Porque, Uhum. assim, quando eu fui para Salvador, eu já não estava muito legal, eu tinha passado por alguns problemas, né? Até a questão mesmo da minha religião, minha outra religião, porque eu era evangélica, né? Então, assim, eu fui para Salvador, aí quando eu cheguei lá, eu achei o apoio do meu irmão e da minha cunhada, né? Então, quando eles saíram de lá, aí piorou mais ainda a minha situação, né? Porque eu sou uma pessoa muito, assim, Sim. família, né? Eu sou, assim, acostumada. Minha vida toda foi morando com muita gente, com minha família materna. Então, assim, eu nunca acostumei a viver sozinha, né? Então, aí quando Uhum. eu vi, assim, foram problemas no hostel, meu emocional estava abalado, aí veio a vontade de querer sair de lá. E aí, Uhum. depois disso tudo, fui aceitada, né, lá 2 vezes, lá em Salvador. A primeira vez foi lá mesmo no Pelourinho, né? E a segunda foi com 3 meses depois. Eu e o mestre, né? Estava andando na rua, né? E aí fomos surpreendidos por 2 bandidos e levaram tudo nosso. Então aquilo ali para mim foi Nossa. como se fosse a gota d'água, né? Aí eu falei, não, a Na verdade, violência está demais, né? eu acompanhei isso através do vídeo, tanto do Mustafa quanto do documento de vocês. Aham. E, aham. Então, aí teve esse assalto aí, e aí foi me decepcionando aquilo. E o Roça também teve uma temporada, assim, meio que complicada, né? Assim, passou por altos e baixos, né? Caiu muito também, assim, o turismo lá, depois Por da causa da pandemia. Então, pandemia, né? assim, era difícil, e era difícil eu manter, né? Assim, o Roça até porque eu não tinha também uma outra renda, né? Minha renda era meu trabalho ali, né, no roça. Então, assim, eu me Uhum. vi um pouco em desespero, né? E aí foi quando eu comecei com meu pai, comecei com minha família aqui, e falei, eu decidi ir embora, né, para ir para São Paulo e não vou voltar atrás, né? Foi muito difícil eu ter tomado essa decisão, mas o que me fez, né, vir mesmo para São Paulo foi essas decepções. Foram muitas coisas que eu vivi lá também, né? Coisas assim que eu não postei, não falei, né? Porque foram também coisas pessoais. Então, assim, foram Uhum. me decepcionando, sabe, Cláudia? Então, eu Sim. fui me desdeixando assim aos pouquinhos e vim para São Paulo sem olhar para trás, sabe? Assim, decidi, assim, foi uma decisão de uma semana mesmo. Arrumei tudo, assim, eu tinha viajado com o mestre, né, para o sul da Bahia, para Itacaré, e quando eu Uhum. voltei de Itacaré, eu já fui arrumando tudo que foi meu, todas as minhas coisas, e aí Uhum. decidi, falei, não, vou para São Paulo, e aí decidi, assim, uma semana e vim para São Paulo. Ah. Até porque você está do lado do teu pai, né? Você faz companhia Sim, para ele, ele faz verdade. companhia para você, né? Bem Sim, melhor. minha Tá, família toda paterna mora aqui. mora onde? Minha família paterna toda mora aqui, né? Ainda tem também Ah, minha irmã que mora aqui também. então. É melhor. Tá, entre Bahia e São Paulo, qual você prefere? Ai, essa é uma pergunta difícil. Ai, ó, eu fico Sorteação. assim, eu amo a Bahia, de verdade, né? Assim, o calor da Bahia, a alegria, né? Assim, as comidas baianas também, né? A cultura, tudo é maravilhoso. Mas São Paulo, assim, em relação a crescimento, né? A você Uhum. crescer profissionalmente, a emprego, essas coisas, São Paulo é bem melhor, Sim, né? Mas sim. a Bahia também é maravilhosa. É coração dividido aí. Eu coração dividido. É, deixa eu ver aqui. Alexandre Santos. Boa tarde, Alexandre. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado pela participação aqui.
Boa tarde para vocês. Bom sábado, São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. Muito bom. Seja bem-vindo. Yasmin Brasileira Choque e Insanlar. Evet. Teşekkür ederim. Ele está falando aqui que as pessoas brasileiras são muito boas. E assim. Daí ele falou aqui, evet, çok zor, né? Türkçe çok Né? zor. Turco é muito difícil. Maiarana, Baixana, Kilene, için çok uzun. Utun salar, deva. O Mert vai respondendo. Ele vai responder todas as mensagens que os turcos vão mandando para ti. Teşekkürler, Yasemin. Maalesef, Boiler, Satma, Şeyler, Urashima. Satma. Teşekkür. Tá. Tá, agora vamos falar aqui. Deixa eu ver. Já estou chegando lá na parte do YouTube. Como você recebeu a notícia do retorno do Mert para a Turquia? Assim, por que que ele veio para a Turquia recente? Como que você recebeu essa notícia? Tipo, ai, Maiara, eu estou indo para a Turquia. Maiara? Tá me ouvindo, Maiara? Acho que travou. Entra aí de novo, Maia. Ah, caiu? Voltei. Ah, caiu. Aí. Foi, caiu Tá. aqui. Aí eu. Então, como você recebeu a notícia quando o Mert falou que precisava voltar à Turquia? Nossa, foi. Foi tenso, viu, nesse dia, né? Eu fiquei, assim, bem chorosa, né? Assim, fiquei com medo, né? De, tipo, ele vai me deixar, não vou mais ver ele. Foi complicado. Foi um choque para mim, na verdade, né? Principalmente quando ele comprou a passagem dele, né, Nossa. para a Turquia, que ele me mandou uma mensagem, ele estava em Foz do Iguaçu, né, nesse dia. Aí ele Ah, me mandou uma mensagem, eu acabei de comprar o bilhete. mas aí ele Aí voltou, eu entrei ele em voltou para São, desespero, né? Eu falei, meu Deus, não vou ver mais mas, o mestre, né? mas aí ele voltou para São Aí Paulo depois ele retornou antes. para São Paulo, foi Aham. para Foz do Iguaçu. Uhum. E aí ele passou um tempo comigo, né? E aí depois, na verdade, foi quase 2 semanas. Aí depois ele foi para a Turquia. Mas eu fiquei bem assim, foi como se fosse assim, foi um choque, né, para mim, que a gente nunca tá assim, espera, né, receber uma notícia dessa. Sim. Para mim, ele ia assim, ficar do meu lado, né? Não estava Não, preparada para isso, né? e o que eu achei mais Mas interessante, assim, foi necessário, né? o que eu achei mais interessante, Mayara, que depois eu acompanhei aqui o vídeo da chegada dele na Turquia. Os pais dele, assim, tipo, foram pegos de Aham. surpresa, né? Porque ele não tinha avisado. E a primeira coisa, quando a mãe dele abriu a porta, foi perguntar: Maiara, eu Uhum. achei assim, ó, o máximo, sabe? Para ver que realmente eles estavam acompanhando vocês no Brasil, né? Porque foi a primeira coisa, assim, Uhum. tipo, ela olhou para um lado, olhou para outro, tipo assim, veio, mas trouxe a Maiara, né? Sim. Acho que a expectativa dela era de trazer você junto. Mas Ela é ficou difícil. surpresa, né? Sim, Sim, o, o pai nem é tanto, mas verdade. ela assim, Muito difícil. Tá sendo, é muito difícil ainda, porque, nossa, a gente acaba se acostumando, né, Cláudia? Se acostuma a pessoa. sim, sim.
Porque praticamente morando junto, você acorda junto com a pessoa, tudo que você faz é ali do lado da pessoa, né? E Sim, quando existe esse momento aí de separação, é complicado para ambos, né? Porque, quer queira ou verdade. não, é uma separação, né? Mesmo que seja por um período pouco, mas não deixa de ser uma separação, né? Então, fica complicado para os dois lados. Acaba sentindo falta, né? Guria, tô aqui assim porque, ó, tá calor. Demais, Aqui, demais mesmo. porque aqui na Turquia, em agosto, olha, é Minha mulher, mais quente do que o Brasil. hoje até que sim, porque eu tô cheia de. No sul, tá Nossa, 3 graus. Ali, nossa, ali eu falo assim, imagino. ó, E as aqui tá a maior. pessoas reclamam do, as pessoas falam do Meu frio de Deus, São Paulo, não se compara. Eu te falo isso por experiência mesmo. Já morei em São Paulo, já morei em Criciúma. Não, São Paulo não faz frio. Assim, lógico, para gente que vem lá de cima, né, do Nordeste, a gente sente essa diferença. Mas o frio de São Paulo não. para o Sul, muito difícil. Sem mentira nenhuma, eu já acordei ali com as gramas tudo branca, de geada, neve. É, Aham. tá. A última pergunta antes da gente entrar na questão do YouTuber. Quais são as tuas expectativas daqui para frente com relação ao futuro, né? Com relação ao futuro que eu falo, lógico, você está namorando um turco que praticamente, Imagina com hã? a quentura. Não entendi. Tá ouvindo? Aham. Tá, repete aí. É. Eu acho que o teu sinal que tá ruim, ô Mai. Vamos ver se ela volta, galera. Ah, É, caiu de novo, né? eu acho que o sinal da internet aí tá ruim. Daí acaba. Aham, Tá, você ouviu a pergunta? Quais são as tuas expectativas daqui para frente com relação ao sim. futuro, né? Como eu falei, você conheceu o Messi, está namorando um turco. Não Aham. sei se o plano é de ficar na Turquia, como ele é youtuber que viaja praticamente aí o mundo, obviamente que ele vai dar continuidade a essas viagens, mas assim, qual a expectativa que você tem com relação ao agora com esse acontecimento, namoro, né? O que que você espera? Então, a gente tem conversado muito, né, sobre essa questão de futuro, até porque Mestre, eu apareci assim na vida dele, né, não estava nos planos dele e nem ele estava nos meus, né. Então, assim, mudou Uhum, tudo, né? O meu projeto de vida mudou. Mas o que é que a gente planeja? Viver, né? Daqui, na verdade, se encontrar daqui a 3 ou 4 meses. Se por um acaso, nesse meio tempo, não der, né, exatamente para ir agora para a Turquia, né, e conhecer a família dele também, ele vir, né, ou para aqui, para o Brasil, ou a gente ir direto, ou para Portugal, ou para algum outro país que seja Europa, né? Nossos planos, na uhum, verdade, é esse. E em relação, assim, tipo, eu vou continuar, né, assim, fazendo aonde a gente for, independente do lugar, eu vou continuar fazendo esses vídeos, né? Vou dar continuidade, porque, assim, logo quando eu comecei a receber, assim, algumas mensagens e ver também a realidade do YouTube, que não é tão fácil, assim, né? As pessoas acham que é só te gravar um vídeo e postar lá, né? Mas a aham, parte da edição, no meu caso, colocar as traduções é legenda, difícil, não é tão fácil, né? sim. As Na verdade, legendas, pois é.
Então, Sim. assim, eu pensei até em desistir, né, de gravar os vídeos, mas Mestre me dá super apoio. Ele fala, não desiste, você vai continuar e tal. E aí eu vou, faço os vídeos, né, assim, e eu gosto, é algo que eu gosto de fazer, né? Então, assim, os nossos planos, nossa expectativa é isso aí, é a gente se encontrar, né, daqui a 3 ou 4 meses e viver Uhum. juntos, né? Não separar, né? É a nossa Sim. expectativa, é isso aí. Ah, que bom. Tá. Então agora a gente vai entrar na questão do YouTuber. Vamos parar de falar agora da vida amorosa, Hum, vamos entrar na questão de profissionalismo. Porque as pessoas acham que vamos lá. YouTube não trabalha, entendeu? Que YouTube imagina, isso é É trabalho? verdade. Ficar viajando. Mas é trabalho. Uhum, Tá. É, com certeza. tá. Você deu início recentemente como YouTube. Fale como tem sido essa experiência como YouTuber. Você já falou aí um Nossa, pouco, né, é da uma experiência em dificuldade. tanto. Uhum. Nunca pensou na tua vida em virar um Então, dia assim, YouTuber? eu nunca imaginei, na verdade, é assim, ó, tem os TikTok da vida, né? Os kawais, que a gente faz aqueles mini vídeos lá, mas ser youtuber não estava nos meus planos, não, tá, gente? Eu, assim, vi tantas pessoas no vídeo do mestre falar, Mayara, por que você não faz seu canal? Grava vídeos, seja um YouTube, você é muito bom, não sei o quê. Aí eu fui, peguei aquilo ali, né? Peguei todo esse apoio que as pessoas estavam me dando, né? Assim, e eu fui, fiz um vídeo, fiz um primeiro vídeo, né? Que foi para Itacaré. E aí foi o primeiro vídeo que eu fiz. Aí daquele vídeo ali, pronto, foi como se fosse um empurrão. Aí eu Uhum. comecei a fazer os vídeos assim e fui gostando. Mas eu Não, não tinha experiência, eu era muito tímida, ainda sou ainda, né, gente? Assim, ainda tô melhorando um pouquinho a timidez, mas assim, eu fui pegando gosto, sabe? É muito legal. E é mais gratificante quando sim, você vai lá nos comentários e você vê as pessoas comentando, te dando apoio, falando um monte de, assim, de elogios, de tudo, né? Então aí você fica muito feliz com aquilo e faz você fazer mais vídeos ainda, né? E cada vez sim. melhor porque eu acho que eu já evolui bastante, né? Desde o primeiro vídeo para cá, eu fui evoluindo. Não, Então, assim, eu espero, né, que cada dia que passa eu não pare mesmo, não, fazendo não. assim os O vídeos primeiro vídeo, e que o as primeiro pessoas vídeo que eu gostem, né, daquilo que eu estou trazendo. sim. Não, e o primeiro vídeo que eu vi que tu fez, para quem tá dizendo Uhum. que é tímida, você saiu super bem. Porque, na verdade, realmente são. O maior problema de ser youtuber, criador de conteúdo, é justamente a questão da timidez, né? Se a pessoa é tímida, até para É, ela falar, eu falo isso porque nos meus primeiros vídeos também, meu Deus do céu, era assim, sabe, som baixinho, tipo, com medo de falar, sabe? Mas depois que você pega o gosto pela uhum. coisa, aí, minha filha, não tem mais quem te segure, entendeu? É uma coisa assim que você, ou você ama fazer, Verdade. ou você não ama, né? Eu, pelo menos, nossa, eu amo isso. Sempre É amei, sim. assim, ó, antes do YouTube, Mayara, eu, quando viajava mesmo no Brasil, a férias, Hum, eu sempre registrava momentos, sempre fazia live no Facebook na época, que só tinha o Facebook, né, como rede social. Então, eu sempre fazia live. hum, Então, assim, ó, já é antigo isso, sabe? Daí a ideia mesmo de criar conteúdo surgiu quando eu cheguei aqui na Turquia, que aí eu comecei a hum. viajar, conhecer Capadóquia, conhecer Safranbolu, várias cidades aqui. Aí eu comecei a gravar, mas também quando eu gravava era para registro meu. Não assim, para nunca pensei em ser youtuber, entendeu? Aí depois Aham. que eu fui, não sei como que despertou essa vontade, eu falei assim, eu vou publicar. Aí não paro mais. Vamos Tá ver aqui. vendo? Valdemir, São Paulo, 10 graus. Ó, ele é de São Paulo também, 10 graus. Grazi Melo. You good. Grazi Melo. Ah, Seja minha irmã. bem-vindo.
Ah, tua É minha, irmã. Não, não entendi. tá participando aí também. Oh, seja bem-vinda, Grazi. Que bom. Só a família da Mari. Valdemir, São Paulo agora está 10 É, graus. Oh, my flock is everywhere. Hi, everyone. Essa My Flocks, Mayara, é minha amiga americana. Ela mora no sul da Califórnia é? e é, ela assim Uau. também surgiu aqui no canal do nada. E assim, guria, eu posso dizer até que é uma fã, sabe? Ela era membro do meu canal antes de ser desmonetizado. E assim, eu tive que voltar a estudar o inglês por causa dela, entendeu? Para poder me comunicar com ela. O nome dela é Sara. Welcome, my friend Olha. Sara. How are you? Mehmet, özür dilerim. Yarın yogun var. Igedile. O Mehmet, ele tá pedindo desculpa, mas se amanhã tem trabalho, né? Afinal de contas, amanhã. Igedile. Tá dando boa noite pra gente. Teşekkür ederim. Arkadaşım. İyi geceler. Sende. Fábio, boa tarde a todos. Boa tarde, Fábio, seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui. Se tiver alguma pergunta a fazer, fica à vontade. My flock. Yep. Thank you, my friend. Fábio, olá, Cláudia. Olá, amigo, sumido. My flock. I am okay. Thank you. Então, vamos lá, Maia. Depois eu coloco mais. É, Tá, você pretende viajar ao mundo e conhecer novas culturas e novas pessoas. Você já falou aí, né, é o que vocês planejam aí para o futuro, de estar viajando, mas, assim, viajar mesmo o mundo, Aham. não ficar fixo em um determinado local. É isso? Tipo, conhecer a África, a Ásia. Travou de novo, Mayara. Se travou, volta aí de novo, Curia. Gente, acho que a internet da Mayara Mas, tá com eu o não sinal. consegui te entender. Tá, assim, pelo que você estava falando, vocês realmente pretendem viajar aí o mundo, né? Não ficar num lugar fixo. Ou seja, na Europa, morar na Europa. Não. Procurar expandir outros horizontes. Tá Internet ouvindo? tá oscilando, eu não sei o que é que. É, aham. Mas falta pouco para a gente finalizar aqui. A, Então, a você estava pergunta falando foi? dos teus planos de viajar o mundo, né? Você citou a questão da Europa, Sim. não Aham. ficar fixo em um local, é viajar mesmo, conhecer várias partes aí do mundo. Sim. Aham. Ah, Então, os projetos, né? Meu sonho, na verdade, sempre quis, antes de conhecer até o México mesmo, de sair pelo mundo, conhecer vários lugares, conhecer novas culturas, né? Principalmente um lugar, né, que eu acho também, eu gosto, eu acho muito interessante também a Índia, né, eu conhecer, né, hum, e a África, que são dois países, assim, né, que eu tenho um sonho de conhecer. Então, assim, a gente indo para a Europa, eu não vou ficar estacionada. É mais assim, para trabalho, né? Para estabilidade, né? A Europa. sim. Mas a gente vai continuar, sim. Eu tenho certeza também que é um dos sonhos de mestre também, né? Assim, viajar, né? Isso tá, acho que já nasceu com isso, na verdade, né? De Não ser. adianta. Então, assim, eu não quero também.
ter uma vida estacionada, parada. Eu quero dar continuidade e viajar junto com ele, né? De conhecer lugares Sim, juntos. sim. Eu Eu não acho que sei vai se ser. você, eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer o Yartan Pantalon, que é Não, youtuber também. não, ainda Ele, não. acho que o mestre deve acompanhar o canal dele. Ele, Aham. a namorada dele, noiva, sei lá o que que é coreana. Olha. Eles viajam o mundo, inclusive, se eu não me engano, ele está na América do Sul agora. Eu não lembro se é Peru. Eu sei que ele está na América do Sul. Ele já esteve no Brasil. é, Nossa, ele já viajou várias partes do mundo. Eu acho que eu Pelo já vi um vídeo dele. Eu acho que eu já vi um vídeo dele. Yartan Pantalon. É ele e a chinesa, coreana, do Sim, olhinho bem puxado. É. eu sigo Então, ele. vai ser o mesmo você e o Mertz. Porque, na verdade, assim, ó, essa questão de youtuber, Mayara, Uhum. tem que ser os dois juntos, É sabe? verdade. Porque assim, ó, o youtuber, se tratando de questão de viagens, de conhecer outros lugares, ele não vai ficar num lugar fixo. Com Então, certeza. se você não tem a mesma conexão, é como se você estivesse atrapalhando os planos dele e ele atrapalhando os teus, né? Então, Sim. tem que ter essa conexão, tem que, sabe, realmente, e vai. Ainda mais vocês dois que são jovens, entendeu? Aham. Minha filha, só tem a acrescentar cultura, É, conhecimento, sabe? Gastronomia, tudo, tudo. A vida de pessoas que conhecem o mundo é totalmente diferente. Ela já abre a visão para muita coisa, sabe? Porque sai aham. daquele mundinho pequeno. É Tá, sim. agora vamos para a parte polêmica. Ai. Ai, ai, ai. Essa parte aí, meu Deus do céu. Essa Assuntos parte polêmicos chega é a dar um difícil, friozinho. mas é difícil falar, mas é bom porque serve de alerta até mesmo para os homens e mulheres que aqui estão. Sim. É, my friend Sarah, aí me fale, thanks. Thanks, amiga. Gleice, verdade, meninas, YouTube trabalha muito. Olha, viu? Demais. Gleice, tu agora sabe, né? Que a gente, ó, sofre. Pessoa. E tem gente que fala que não, YouTube, imagina isso, trabalha, fica viajando, mas não sabe o trabalho que é para você fazer o roteiro, que é para você Com criar uma certeza. capa, você pensar no título, você fazer edição, o tal do famoso SEO, tags, edição, a parte mais difícil é a edição, porque você tem que ficar cortando, você tem que ficar pensando, nossa, gente, é trabalho? Aí sobe o Isso. vídeo, você tem que acompanhar ali as estatísticas, vendo o número de visualização, o número de inscritos, tem que ficar divulgando nas redes sociais para ajudar o teu canal a crescer, entendeu? Então, realmente não é fácil. As pessoas acham que é só os divertimento, só viagem, só comida. A Ah, câmera ali já foi. Não. sim, não, é suado. É Tá, sim. então, deixa eu ver aqui. Good to hear. Sarah, you are very, very important. Sumi. Fábio, desculpe pelo sumiço, amiga. Estamos muito engajados com o nosso grupo. Ah, eu entendo, Fábio. Aqui o Mertz, eu não entendo nada, mas ainda te escuto. Mertz, sim, português, jet, ok. Douro, Não, ele tá de semi parabéns. português, jet. Português. Ó, ó, te brinque, choque. Tá, então vamos para a parte polêmica, que já está finalizando. Tá, Mayara, recentemente, né, eu fiquei sabendo através do canal do Mércio, né? Até então a gente não se falava, não, você não me falou nada, e me chamou a atenção justamente um post que ele fez ali no canal dele, onde ele estava dando uma bronca, e foi uma baita de uma bronca, Sim. em
maioria dos homens turcos que estavam te assediando de forma. É, não tem nem de forma, né? Assédio é assédio. Uhum. Mas, tá, fala um pouco sobre isso. De que forma, através de que rede social que essas pessoas estavam, quem são essas pessoas? Fala um pouco. Aham. Então, é, isso já vinha acontecendo já tem um tempinho, né? Mas assim, não era tão assim de forma tão vulgar, né? Eu posso usar esse termo, né? Assim, de ser tão assim ousado, né? Porque antes eu recebia umas mensagens assim, tipo, você é linda, ligavam de vídeo, né, para mim pelo Instagram, né? Mas assim, até então, até tipo aqui no Brasil, todo lugar acontece essas coisas, né? De a gente receber uma chamada de vídeo, né, de um seguidor, alguma coisa assim. Mas aí isso foi aumentando. E quando, nessa segunda vez que Mestre ele veio para o Brasil e que a gente ficou junto mesmo, assim, para valer, eles começaram, assim, os assédios aumentaram e de forma bem, assim, suja mesmo, sabe? No Oh, Instagram, né, eu recebia mensagens, né, muitas delas pornográficas, né? Infelizmente, eu conversei até com o Mestre ontem, né, sobre uma postagem que ele tinha feito, que ele até os prints que eu mandava para ele, né, ele postou no perfil dele. É constrangedor para mim, né, e principalmente assim de mostrar, de expor isso para outras pessoas verem, né, porque tem muitos seguidores que não gostou até da postagem que o Mestre fez. Aí até pedi a ele, né, assim, para que tirasse aquelas postagens, porque era constrangedor, né? Mas ele quis mostrar o que realmente estava acontecendo comigo, né? Porque assim, às vezes quando a gente fala, as pessoas acham que a gente puxa a conversa, que a gente dá uma certa liberdade, e não, não é a gente que dá certa liberdade. Eles são muito assim, eles não têm limite, ousados. são ousados mesmo. Então aí tá, mandaram fotos para mim, né, nudes, né, mandaram. E aí assim, aí eu falei, não, tá demais. Aí eu fui, conversei com o mestre, aí eu falei para ele e ele ficou indignado com aquilo e não parou. Depois daquela postagem que ele fez, eu ainda recebi ainda mensagens, né? Pessoas querendo fazer chamadas de vídeo comigo, né? Para poder, Uhum. talvez, não sei, estar tá ali sem roupa ou falar coisas, né? Assim, para mim. E assim, eu acho isso desrespeito, né? Tanto para Sim, mim, para Mesh, não respeitam, né? Nosso relacionamento. E assim, isso é uma situação muito chata, né? Infelizmente, acontece isso não só aí na Turquia, aqui no Brasil acontece isso, porém, hoje, nós, mulheres aqui no Brasil, tem leis que defendem a gente, né? Que nos protegem, né? Tem os direitos da mulher, né? E, infelizmente, aí na Turquia não funciona desse jeito, né? Mas eu ainda continuo assim. Ontem mesmo eu recebi, né, uma mensagem e eu mandei até para a mestre, né? Não queria nem mandar, mas assim é uma forma de ver o que está acontecendo comigo, né? E que eles não pararam mesmo, né? Infelizmente ainda vou receber, né? Ainda continuo recebendo e eu acho que não vai parar, né? Eles vão continuar fazendo. E o pior, Cláudia, é que assim alguns desses perfis eu tenho certeza que são fake, possa ser pessoas que queiram destruir, entendeu? Assim, me afastar dele, né? Fazendo coisas e dizendo até coisas, né, contra ele, difamando ele, né? Falando algumas coisas assim. E isso é uma situação muito complicada. Aí eu fico me perguntando, por que eu, né? Assim, por que comigo, né? E essa situação me deixou tanto triste que assim, eu não queria mais nem assim fazer vídeos. Eu excluí do meu Instagram algumas fotos minhas, principalmente fotos em praia, de biquíni, essas coisas, uhum. para até evitar, né, assim, deles ficarem olhando as minhas fotos.
Então, assim, eu perdi até um pouco da minha privacidade, né, assim, das minhas redes sociais, né, que eu posto sempre coisas minhas, meu dia a dia, o que eu faço. Então, assim, hoje eu já tenho já aquela coisa, já não posto mais como eu postava antes, e tenho até o cuidado do que eu vou postar, para não, para evitar esses tipos de assédios, né? Porque, Sim, assim, como a gente aqui no Brasil, né, hoje em dia as mulheres falam, e é realmente isso, né? Porque você usa um short curto, ou você usa uma blusa assim mais decotada, que eles têm o direito de te assediar, né? De falar alguma gracinha para você, né? Alguma coisinha assim. Então tem que ter o respeito, né? Tanto da parte do homem quanto da mulher, né? Mas infelizmente isso não está acontecendo, né? E uma coisa que é lamentável é que são turcos, né? Porque falam comigo em turco, manda mensagem em turco, né? E então, assim, não é dizer que é de outro país, não. Realmente são turcos. E isso me deixa um pouco triste, né? Porque assim, eu sou muito assim, carismática e sou muito carinhosa com todos que me mandam mensagem, tanto no YouTube, né, nos meus vídeos, quanto nas minhas postagens. Às vezes curte fotos minhas de mestre que eu posto, né? Então, assim, mas tá havendo esse desrespeito, né? Infelizmente. na verdade, Mayara, assim, ó, eu vou explanar mais tudo isso aí que você falou na questão da visão que acontece. Por exemplo, existe a diferença cultural, né, da mulher brasileira para a mulher turca. Sim. Aqui, isso eu falo com propriedade, né, porque eu estou aqui na Turquia, não é uma coisa que eu ouvi ou que talvez eu tenha imaginado. Não, realmente é assim. As mulheres são é, mais guardadas, mais requentadas, né, mais tradicionais, não têm o hábito de ficar, sabe, Sorrindo. como nós brasileiros. Tanto é que, assim, ó, quando tem reunião entre amigos, né, ou até mesmo parentes, que eles fazem almoço ou alguma comemoração em casa, é natural das mulheres ficarem na cozinha e os homens ficarem na sala, né? Então, existe essa separação. É uma questão de respeito, né? Aqui, a mulher não cumprimenta um homem, além do seu marido, com um beijo no rosto. Dificilmente você vai ver nas ruas da Turquia um casal se beijando, se abraçando, porque não é normal daqui do país, então acaba até mesmo deixando as pessoas mais idosas, né, tipo assim, aterrorizada, porque tipo, não é natural. Geralmente os Costume bem. estrangeiros vêm, né, mas então assim, ó, é cultura, é diferente do Brasil. Nós brasileiros, nós somos mais assim. Tanto é que é por isso que o mundo tem essa visão do brasileiro em geral, não falo só dos homens e nem das mulheres, mas o geral, que nós somos pessoas assim cativante, né? Nós recebemos as pessoas com sorriso, nós tratamos tanto o homem quanto a mulher igual, né? Tipo, aperto de mão, beijo no rosto, em respeito, né? Porque até então eu acho que não tem nada de mais um homem e uma mulher se cumprimentar com um beijo no rosto, que não na boca. Boca já é uma coisa mais pessoal, né? Ah, Mas, assim, ó, justamente pelo fato de existir essa diferença cultural daqui e do Brasil, infelizmente, a imagem que eles têm das mulheres brasileiras, pelo fato de tá o tempo todo sorrindo, ter essa esse calor humano, né, que a gente não vê maldade, não é levado para o lado da prostituição, não é levado para o lado do assédio, não tem nada a ver com isso. É porque é cultura. Mas eles aqui estranham isso. Eles acham, tipo, nossa, como você mesmo falou, que pelo fato de você, por exemplo, estar numa rede social sorrindo o tempo todo, isso acaba confundindo, tipo assim, essa daí, ela é uma mulher fácil, sabe? exatamente. Ela é fácil, ela tá rindo para todo mundo. Então, é uma mulher fácil. Aí eles confundem. Por isso até que pelo fato de você estar sendo assediada, é justamente por causa desse teu carisma, entendeu? Eu vou te falar, e me desculpa aí quem tá aqui, que é meu seguidor no Twitter, mas foi justamente eu que fiz questão de trazer
a abordagem desse assunto, porque assim, ó, a gente acha que, ai, acabou, né? Houve um tempo que a gente se ouvia muito falar de assédio sexual relacionado às mulheres. Hoje, a gente acha que, ai, acabou. Não, continua. Com Principalmente certeza. nas redes sociais, né? Então, assim, ó, eu, por exemplo, eu vou falar de mim. No Twitter, é Uhum. a mesma coisa, sabe? É foto, tipo, ali no Twitter já é mais complicado, porque assim, a pessoa te segue, aí você tem ali a oportunidade de seguir ela de volta. Sim. Como eu era leiga no Twitter, não sabia ainda como funcionava a rede, o que que eu fazia? Eu saía adicionando todo mundo. Só que existe perfis pornográficos, sabe? Sim. Que tem conteúdo de pornografia mesmo escancarado assim, e não é também só estrangeiro, não, brasileiros também. Daí, o que que acontecia? Quando eu adicionava essa pessoa, os outros seguidores, eles recebiam esses compartilhamentos de pornografia, por quê? Porque estava adicionado no meu perfil, entendeu? Com o passar do tempo, eu fui aprendendo, então, o que que eu faço hoje? Eu filtro quem eu adiciono no meu Twitter. Quando eu vejo conteúdo pornográfico, às vezes não é assim uma imagem pesada ou vídeos pesados, sabe? Às vezes é só uma foto ali que tem de mulher mais sensual. Eu já bloqueio, porque eu já Uhum. vejo, falo assim, não, a mente desse daí já está ali pensando em outras coisas, entendeu? É Mas verdade. com você, eu vou falar com propriedade, porque isso acontece comigo também, não no Instagram, mas no Twitter. A maioria é tipo assim, a pessoa pega, principalmente porque eu uso o Twitter para divulgar o meu canal. E é uma coisa que eu Uhum. deixo bem claro para todo mundo. Faço questão de quando eu publico ou quando eu respondo alguma mensagem, tá aí, se tiver alguém aqui que é meu seguidor no Twitter, ele pode confirmar. Eu trato todo mundo igualmente como amigo. Uhum. Já deixo bem claro para a pessoa não confundir, sabe? Aí, mesmo assim, existe aquele engraçadinho que manda uma mensagem na DM, que é o mesmo da mensagem do Instagram, Aham. e aí já começa a puxar mais assunto assim, mais pessoal, sabe? Eu já vou cortando. Aí, às vezes, pergunta, posso te mandar uma foto? Bom, se a pessoa está me perguntando se ela pode mandar uma foto, é porque realmente é uma foto que eu não pretendo Indecente. ver, entendeu? Então, eu falo assim, Aham. não, amiga, você não precisa mandar foto, eu só estou divulgando o meu canal no Twitter. Tem pessoas que me pedem o número de WhatsApp. Tem pessoas que eu falo que eu sou casada e mesmo assim fica elogiando. Ah, mas você me desculpa, mas é verdade, você é linda, seu sorriso é lindo. Então, tipo, isso daí é assédio, entendeu? Então, assim, ó, eu deixo bem claro para as pessoas, para os meus seguidores no Twitter, que ali o meu trabalho é só de divulgação do meu canal no YouTube. Eu não estou com outras intenções. E quando eu vejo que a pessoa realmente está mal intencionada, Mayara, eu vou lá e bloqueio, entendeu? Porque assim, ó, e o que eu acho engraçado é porque assim, ó, no Twitter eu não tenho seguidores turcos. Mas Aham. você falando essa questão que mais te impressionou, que realmente são os homens turcos, realmente, infelizmente, é como você falou, eles confundem muito isso daqui com facilidade, sabe? Aham. Porque aqui não é natural a mulher andar sorrindo. Ainda mais a gente que está na mídia, né? Que a gente está no YouTube, a gente está ao vivo ou através de vídeo. E quem está no YouTube ou em outra rede social, ela tem que ser carismática, senão ela não cativa as pessoas. E isso Verdade. eles não entendem. Essas pessoas que partem para o lado do assédio sexual, que confundem isso daqui com facilidade, com mulher fácil, com mulher vadia, me desculpem a palavra, mas é o que eles pensam, eles não sabem, entendeu? Acaba confundindo, achando que, não, tá sorrindo. Então, tem uma que eu não vou citar aqui o nome, mas você conhece, esteve no hostel, Uhum. é, que a capa dos vídeos, você já sabe quem é, né? As E capas sim. dos vídeos é, meu Deus do céu. Então, assim, ó,
por causa de algumas dessas, é que a maioria é levada para o mesmo lado, né? Ai, É. não, uma pessoa que permite postar uma foto de capa de um vídeo da forma que é aquela foto, sinceramente, ela está dizendo tudo o que ela é, Aí entra né? aquela coisa, né, que por causa de um, todos pagam, né? Todos pagam. Tanto é que, assim, ó, eu até comentei com meu esposo aqui, eu falei assim, para você ver que existe a diferença entre a Maiara e a fulana. Porque eu nunca vi você em nenhum vídeo do Mestre ou no hostel, nem de biquíni. E olha que você estava numa cidade que é praiana, né? Que é Verdade. calor. Mas eu nunca vi, até mesmo quando você foi vender as pulseirinhas, né, com o Mestre, eu não vi você. Você estava com short e só a parte de cima, que é normal. Mas eu Aham, nunca vi você de forma escandalosa. Então, assim, imagina só. Você que não se veste igual, né, quem você sabe. aham. Que não expõe o corpo da forma que a pessoa expõe. Você é assediada, imagina fulano, entendeu? Aí, quando começa a ter esse assédio, isso tanto de estrangeiro, sendo turco ou sendo americano, seja lá o que for, não pode Sim. reclamar, entendeu? Porque assim, ó, a pessoa mesmo que está dando motivo para ela ser falada, para ela ser interpretada da forma que ela mesma está se mostrando. Agora, no Uhum. teu caso, eu quando eu vi o post no canal do Mert, eu fiquei surpresa justamente porque eu falei assim, não, peraí, a Mayara sendo assediada não é uma pessoa assim que se expõe, entendeu? Mas era de se esperar porque assim, ô Mayara, é como você mesmo falou, eles confundem, sabe? Por questão mesmo aqui de culturas, das mulheres aqui se comportarem de forma diferente, eles acabam confundindo as brasileiras com, né? Eles acham que é, de, é tudo fácil, é tudo sexo, é, É. é, Aham. né? E eu achei muito importante você estar abordando essa questão, porque assim, ó, infelizmente, existe a questão do quê? As pessoas que estão fazendo isso, elas não estão demonstrando respeito nem pelo próprio anfitrião, que é o Mert, que é turco, Uhum. né? Não estão demonstrando respeito por você, como mulher, independente Uhum. se é brasileira, independente se é turca, não interessa. Mulher é mulher em qualquer lugar, né? Verdade. Não estão respeitando você, não estão respeitando o teu relacionamento com o médico, porque até então, para todos os efeitos, vocês são namorados, entendeu? Então a pessoa tem que ter consciência disso. Independente dele ter voltado para a Turquia e você ter ficado no Brasil, até que, se por acaso ele chegar e falar assim, não, Mayara, nós não estamos mais juntos, é uma Uhum. coisa, mas até então, vocês são namorados, então a pessoa tem que respeitar. E terceiro, que existe essa questão também de, assim, ó, não dá nem para imaginar o que passa pela cabeça de uma criatura dessa, entendeu? Porque só tá sujando a própria imagem dos turcos por causa de uns, todos aqui vão ser mal vistos pelas mulheres brasileiras, porque ó, isso eu vou te falar de verdade. Não é só você, existe outros casos, entendeu? De Uhum. mulheres que também são assediadas pelas redes sociais, é Instagram, é Facebook, é tudo quanto é rede que você imaginar, tem esses safados, né, querendo se aproveitar, e na maioria são homens casados, É verdade. são homens casados, como você falou, é perfil fake, porque não quer se identificar, e dá para você, assim, gente, é uma coisa tão fácil de você Pois identificar quando o perfil é fake, porque você vê que a foto não é natural, né? E geralmente quem faz isso, que não coloca bota uma nem foto na... foto. Tem Hum? deles que não botam, tem deles que não botam fotos, não. Pois é, Né? não bota por quê? Porque não quer se identificar, né? Não Uhum. quer, sabe que vai ter problema. Então, assim, infelizmente são maioria homens casados que fica buscando momentos de prazer na internet e principalmente com estrangeiras. Porque eu imagino assim, ó, na cabeça dele pode pensar o quê? É mais fácil buscar o meu momento de prazer com uma estrangeira, Uhum. porque eu sou casado, ela não vai interferir no meu casamento, entendeu? É outro Verdade. país, é distante, do que fazer com uma
própria do país. Então, Aham. busca essa estrangeira. Mas, assim, ó, é uma sacanagem. Eu fiquei de cara quando eu vi a postagem, sabe? E assim, ó, eu fiz questão de ler tudo que ele falou e eu concordei. Ele falou, inclusive, ele mesmo sendo turco, ele falou: vocês depois não tem como vocês reclamarem por que, que a Europa não quer, não aceitam os turcos. Por que, que os países não aceitam os turcos? Por quê? Porque vocês mesmos estão sujando a imagem de vocês fazendo isso, sabe? Aí falou questão de desrespeito com relação a ele, mesmo sendo turco, com relação ao relacionamento de vocês. Tá só, eu li ali o teor e realmente eu concordo com tudo que ele falou, sabe? Porque as Uhum. pessoas têm que entender que, assim, ó, não é porque você está numa rede social, principalmente sorrindo, pelo fato de você ser uma pessoa simpática e educada, que você está disponível para todo mundo, entendeu? Então, as pessoas têm que entender. E eu entendo isso porque eu passo pelo mesmo que você passa, não recebo fotos nudes, entendeu? E também não me pediram no Twitter. Mas assim, ó, é cada perfil, um teor pornográfico, assim, bem aberto mesmo, sabe? Homem Aham. fazendo sexo com duas mulheres, é daí para pior. O que que eu faço? Eu bloqueio, porque é um assunto que não me interessa. E quando a pessoa vem me pedir o WhatsApp, eu falo assim, meu amigo, você me desculpa, mas eu não troco o telefone porque é uma coisa pessoal, sabe? Eu só uso o Twitter para fazer o quê? Para divulgar o meu trabalho como criadora de conteúdo no YouTube. Mas trocar, mas é porque eu quero divulgar, quero te ajudar a divulgar o teu canal nos grupos. Não, eu não passo, entendeu? Até porque, Mayara, é complicado. Existe a questão de fuso horário, sabe? As pessoas não têm boas intenções, então a gente tem que tomar muito cuidado. E É verdade. na questão do Instagram, minha filha, bloqueia tudo, sabe? Vai Olha, tem bloqueando, vai recebendo mensagem. babado. Eu imagino. E não só bloqueia, como denuncia. É. Denuncia o perfil, porque aí a pessoa, o que ela pode até criar outro perfil, entendeu? Uhum. Mas denuncia. É. Mas, olha, é muito complicado. É Herbert, verdade. a Sara aqui, eu acho que ela entendeu o que eu falei. My flock. Porno, Evet. Yes. Pornografia. Uhum. Joga só. Muito, very hard. Emi Gutbu. İgecele abi. İgecele emi hoşgadini. My flock. Love my friend. Stay fun. See you later, my flock. Good night to you. Kisses. Tá, para a gente finalizar aqui, Mayara, Aham. qual o recado de alerta você deixa para as mulheres que estão expostas nas redes sociais, que são seguidas por estrangeiros de diversos países? Qual o recado que você tem a dar para as mulheres em gerais que mais para frente pode estar assistindo esse vídeo? Então, eu acho assim que inicia-se pela conversa, né? Quando eles te mandam ali a primeira mensagem, né? A partir daquela primeira mensagem, você já saca logo, né? Qual é a intenção. Então, recebeu aquela primeira mensagem, já foi já assim meio que como eu posso usar um termo? Já foi assim já de uma ousadia, né? Então, já foi assim meio que ofensivo, você já nem puxa a conversa, porque não vai ser legal, né? Vai dar espaço para eles ter mais liberdade em falar coisas, né, que vão te desagradar, ou mandar fotos desagradáveis também. Então, hoje, no meu caso, né, quando eles já fazem isso, eu já bloqueio. Eu nem dou mais espaço, né, quando fala assim, tipo, de uma forma assim, já que eu já maldo, sabe? Assim, já vejo assim a maldade, eu já excluo, já deleto ali e já bloqueio para não dar espaço de ser uma coisa pior, né? Então, o que eu falo para todas as mulheres, né, as pessoas que receberem essas mensagens, ó, já nem puxa papo, já nem puxa conversa, já exclui ali, né? Que eles param. Porque se a gente deixar, né, a partir daquela primeira mensagem, a gente der liberdade para ele, já foi, né? Não, e outra coisa,
Às vezes, são pessoas más intencionadas, na verdade, assim, ó, às vezes são pessoas que estão tentando colocar a tua índole em questão, sabe? É verdade. Tipo assim, ó, eu vou, o Matt está na Turquia, ela no Brasil. Eu vou tentar ver se eu consigo cativar ela, qualquer resposta que você desse, já Uhum. qualquer papinho que você abrisse ali com a pessoa, já era um motivo para ela mandar uma mensagem para o médico, porque tem como se comunicar, né? E chegar e falar assim, olha, a tua namorada tá dando mole para mim, É entendeu? bem. Então imagina o que, que ia passar na cabeça do médico. Pô, a Maiara, então, né, não é de confiança. Mas é bem isso daí. Eu É já, bem. eu já, já recebi mensagens, para você ter uma ideia, a última foi no Instagram, recebi mensagem, o cara me mandou 3 fotos dele, assim, vestido normal, entendeu? Nada pornográfico. Mas o que que eu fiz? Eu mostrei para o meu marido todas as mensagens, entendeu? Turco, tá aqui, mandei mostrei todas as mensagens, mostrei a foto. Por quê? Porque às vezes pode ser algum amigo tentando me colocar a Fazer prova, os pais entendeu? querem Para ver agir. se, fala assim, não, vou ver se ela realmente é uma mulher fiel, se é uma mulher de caráter, né? Só que cai do cavalinho, porque comigo não tem papo, sabe? Eu sou o que sou, tanto na frente quanto por trás, posso estar a quilômetros de distância, mas a minha mente, o meu caráter é o mesmo. Foi Porque uma eu falo das assim, ó, que respostas que eu dei caráter. para um deles. Foi essa resposta que eu dei para um deles, que independente de mestre estar na Turquia e eu aqui no Brasil, eu e ele permanecemos a mesma coisa, que eu nunca iria fazer isso com o mestre. Eu deixei bem claro. E nisso, em uma dessas conversas que eu printei, eu mandei até para o mestre, né, que ele colocou, postou no YouTube dele, né? Então, Uhum. assim, cada coisa assim, né? E eles falam mesmo assim, tipo, testando você para ver, né, assim, até onde você vai, se você é fiel mesmo, né? Até propostas de pagar a passagem para ir para a Turquia, né? De eu ficar na casa deles, de que, eu tenho carro, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. São coisas assim, querendo me comprar, né? Na verdade. É difícil, Mas né? é, mas é justamente porque, infelizmente, para as mulheres que vão assistir esse vídeo, é a clareza. Por causa de algumas brasileiras, infelizmente, todas nós pagamos. Isso eu falo direto aqui pro meu esposo. Ele fala assim, Cláudia, por exemplo, Netflix, filme brasileiro, Uhum. YouTube, filme brasileiro. O que que tem? Pornografia, Exatamente. entendeu? Daí ele fala assim, por que que todo filme brasileiro sempre tem pornografia? Tem No sexo, dia, tem, essas coisas. É. sabe, tem aquela mistura do mesmo sexo, para não entrar em detalhes aqui. E por que que o Brasil é assim? Então, assim, ó, infelizmente, Mayara, a mídia no Brasil mostra a mulher brasileira para cá para o mundo dessa forma. Então, É. eles vendo filme, vendo novela, vendo esse tipo de conteúdo, eles pensam, opa, então o Brasil é o país das mulheres, né? Que vai com qualquer um. É. Infelizmente, a gente paga, né, as mulheres honestas, mesmo, sérias, pagam por causa dessa questão aí do Brasil ser vendido dessa forma. Porque o Brasil é conhecido aqui fora como carnaval, futebol e tem mais outra. Agora não lembro, mas é carnaval, futebol Hum. e acho que política. Mas assim, ó, o carnaval é voltado para quê? Mulher pelada, né? Sambódromo do Rio de Janeiro, São Paulo, sexo, muita, sabe? Então, assim, ó, aí eles pensam assim, vê uma na internet, no Instagram, né? Principalmente porque quem está te assediando, a maioria são turcos, porque É. através do MET, né? Então eles pensam Uhum. assim, opa, agora ela está no Brasil sozinha, eu já tenho uma mentalidade da mulher brasileira, que ela é uma mulher fácil, que ela não respeita, não está nem aí, está mais à distância, eu vou testar ela. E aí é onde eles caem do cavalo, entendeu? Porque eu falo para o meu esposo, existe mulheres fáceis, existe, não só no Brasil, como qualquer parte do mundo. Aqui também, mesmo sendo um país fechado, existe, entendeu? Da, Aham. da mesma forma que existe mulheres mais, sabe, mais seguras, mais respeitosas. Então, isso daí está no mundo inteiro. Vai de cada um, né?
Somos nós que temos a decisão se a gente aceita o assédio ou não. Ou não. É verdade. E no começo eu fiquei até com medo, né, de expor, de falar. Inclusive, eu fiquei até com medo de prejudicar até mestre, né, por causa do canal dele. Aí eu falava com ele, não, não fale nada não, não poste nada, é só ignorar. Vamos ignorando que eles vão parar. Mas aí quando eu vi que eles não pararam, né, que mesmo a gente ignorando, eles não pararam e ultrapassaram os limites, eu falei, não. Aí o mestre pegou e falou, me manda os prints que eu vou postar, vou falar, eles não vão ficar fazendo isso com minha namorada. Aí eu fui e mandei para o mestre. Mesmo assim, com medo e com vergonha, né? Porque tem a parte da vergonha também, porque é uma exposição, né? Eu tô me expondo, né? Sim. Então, assim, eu fiquei muito constrangida, mas eu tive que falar para poder ver se paravam mais. Mas mesmo postando, eles não pararam, né? Que até ontem eu recebi mensagem. Oh, lá, lá. É complicado. Mas assim, ó, não deixa isso daí te afetar na questão de você, como criadora de conteúdo, entendeu? Uhum. Continua fazendo o teu trabalho, continua tendo a simpatia que você tem. O problema não é você, o problema são eles que interpretam de forma errada. Eles interpretam de qualquer forma, entendeu? Eu sou mal interpretada também, pelo fato de, então fica de sorrisinho. Sorrisinho, mas com respeito, né? Se fosse outra coisa. Tá aí, Mayara. Só para a gente já finalizar aqui. Eu acredito que o recado para os homens, tanto para as mulheres quanto para os homens, você já deu, né? Eu vou esperar você retornar aí a câmera para dar tuas considerações finais. A internet dela está com problema. Para quem ainda está acompanhando aqui, gente, até a volta ao retorno da Mayara, nós estamos finalizando, né? Deixa eu ver se ela volta de novo aqui para dar as considerações dela finais. Mas eu fiz questão de trazer essa questão que nós abordamos agora há pouco, com relação a assédio sexual, porque, assim como ela também está sofrendo com essa questão de assédio através do Instagram, não é diferente comigo no Twitter, né? Lógico que, o que eu faço? Sempre trato todo mundo igual, faço questão de chamar cada um como aqui no canal também eu trato como amigos, né? Já justamente para a pessoa não confundir, não achar que, já até recebi reclamação no próprio Twitter, para de ficar chamando as pessoas de amigo, tudo que você fala é amigo, responde é amigo. Eu falei assim, meu amigo, mas se eu não responder dessa forma, se respondendo dessa forma, tratando as pessoas como amigos, chamando de amigos, eu já recebo certo tipo de mensagem e certos tipos de assédio, que as pessoas não têm respeito, nem mesmo quando eu falo que eu sou casada, imagina se eu não chamar de amigo, como é que fica? Né? Então, assim, ó, ela retornou. Aí, não, peraí. Peraí, Mayara. Tá, a gente já está finalizando aqui, Maio. Eu estava falando exatamente para eles, fazendo um resumo aqui, por que eu achei importante a gente tratar dessa questão, porque hoje não é um assunto tão falado, né? Então a gente acha que não existe mais assédio, e realmente existe, tanto é que está aí a prova, tanto o teu caso como o meu, que eu estava compartilhando, que realmente nem eu falando que eu sou casada, mesmo assim, eles continuam com palavras tipo, mas se me desculpa, mas é a verdade, você é linda, sorriso lindo, entendeu? E eu já corto ali, quando eu vejo que a pessoa quer continuar, eu bloqueio, sabe? Então, assim, infelizmente, não é questão das mulheres, infelizmente é questão dos homens, né? Porque mesmo as mulheres não se expondo, mas o homem, ele está sempre ali procurando, né, o divertimento dele e acha que qualquer uma serve, qualquer uma vai dar exatamente o que eles querem. E não é assim. Eu acho que tem que respeitar. Eu, graças a Deus, assim, ó, eu tenho 31 mil seguidores no Twitter, todos me tratam
os que já são antigos, todos me tratam com respeito, sabe que eu trato com respeito, não toco em outros assuntos pessoais, a não ser realmente a divulgação do meu canal, que eu faço, dos vídeos, entendeu? Dou bom Uhum. dia lá por educação, mas vem sempre um que leva para um outro lado da história e já começa, nossa, mas que, sabe? Então, assim, infelizmente, gente, você tem que respeitar a mulher. Tem que, Com ali, ó, certeza. dá para você ver que a mulher é fácil ou se a mulher não é, sabe? Acho que já dá para você entender. Ela deu o recado, pronto. Agora, continuar, pelo amor de Deus, né? Pois é. Tá, Né? o recado que tinha para dar para os homens é o mesmo para as mulheres, né? Que tem que haver um respeito, nem todas as mulheres são iguais, nem todas as mulheres são fáceis, não confundem sorriso com facilidade, com, tipo, tá aberta para todos, não é, né? É simpatia, é educação, porque quando a mulher está com outras intenções, ela nem espera o homem assediar, ela mesmo já vai e assedia, né? É Eu verdade. acho assim, se a mulher está afim de outra coisa, ela nem espera o homem dar a partida, ela mesma já parte. Se Uhum. não é o caso, então, por favor, né, respeita. Tá, Mayara, faça tuas considerações finais, né, de tudo aqui que você, da live, o que você achou. Uhum. Então, né, primeiro eu quero te agradecer, né, pela oportunidade, por ter me convidado, né, para estar participando da sua live e por estar trazendo, né, assim, um pouquinho da Maiara, né, assim, estar trazendo, assim, a minha vida, né, para as pessoas me conhecerem mais, saber que realmente eu sou, né, de onde eu vim, né, o porquê, como foi que eu conheci o mestre, né, para estar falando também sobre essa parte, né, dos assédios, das mensagens, né, no Instagram, redes sociais. Então, assim, eu quero te agradecer, né, Cláudia, por essa oportunidade. Quero agradecer a todas as pessoas, né, assim, tipo, que me dá palavras de apoio, né, que me ajuda, né, dessa forma, deixa lá as mensagens, as curtidas, e assim, e falar, né, para todos, né, que eu sou muito grata por tudo e que eu vou continuar, né, não vou parar de fazer os vídeos por causa dessas coisas, eu vou continuar fazendo os meus vídeos e vai ser daqui para melhor, porque eu só vou evoluir. E que essas coisas que fizeram, né, que fazem, que só vai me fortalecer, né? Não Sim, vai ser para poder eu parar, e sim me fortalecer e dar forças também para outras pessoas, né, que vão passar por isso ou que estão passando por isso também, né? sim, E agradecer de certa forma, assim, porque tem muitos turcos também que me ajudam bastante no canal, né? Assistindo, curtindo, comentando, né? Falar das partes ruins e também tem essas partes boas, né? A Turquia sim. é um país maravilhoso, é um país muito lindo, é rico, né? Assim, em parte de conhecimento, de cultura, de história, né? Eu ainda vou conhecer, vou ter o prazer de Se conhecer a Deus Turquia, quiser. né? E é isso, só tenho que agradecer mesmo e falar para as pessoas, né, assim, para as meninas que estão começando agora, né, ou que estão recebendo também esses tipos de mensagens, assim, que não desistam, que não parem por tão pouco, né, que não deixe, né, de fazer aquilo que gosta por causa dessas coisas desagradáveis, né? Tá, então, Mayara, eu que te agradeço por você ter aceito o meu convite. Eu realmente pensei em trazer você numa live logo depois que eu vi a postagem do Mestre no canal dele, né? Eu achei muito importante, assim, até mesmo para dar oportunidade de você falar a respeito disso, né? Do que está acontecendo, da forma que está acontecendo, para servir realmente de alerta para as outras mulheres, né? Que passam pela mesma coisa, né? Isso não só as mulheres brasileiras, como no mundo inteiro a gente sabe que existe o assédio sexual da parte dos homens, que eles não Sim, respeitam mulher nenhuma, né? Então, eu achei pois muito é. importante a gente estar abordando esse assunto, por isso que eu te trouxe, né? Porque nada melhor do que uma pessoa que está vivenciando, né? Por isso que eu te dei a oportunidade para você falar realmente. E, lógico, depois que a live
que eu encerrar, eu vou estar editando, na verdade, editando não, porque a live não dá, mas eu vou estar legendando, né? Então, tudo que foi falado aqui, eu vou colocar em vários idiomas, não só no turco, como no inglês, para que possa realmente alcançar outras pessoas, né? Para que realmente sirva de alerta e para até mesmo para que os homens turcos eles acompanhem com as legendas e vejam que a Maiara não é o que eles estão pensando, entendeu? Verdade. Não é pelo fato de você estar com um sorriso que você é uma mulher qualquer. Não. Então, eu faço questão de estar participando dessa live contigo justamente para eles terem a oportunidade de conhecer um pouco da Maiara, o lado que eles não conhecem. Né? Então, eu te agradeço muito pela participação. Obrigada. Obrigado pelo convite, tá? Desejo sucesso no teu canal. Curto lá os teus vídeos. Acompanho tanto o teu quanto da Gleice, né? Obrigada. A Gleice vai ser minha próxima vítima aqui na live. Nossa. E é como eu te falei, não se deixe abalar por essas coisas, sabe? Continua Aham. fazendo o teu trabalho, você está se saindo muito bem como youtuber, mesmo sendo iniciante. Vai lá naquele bairro que eu te falei, fazer o vídeo, eu tenho certeza que, porque as pessoas gostam ali, é Pode uma deixar. coisa diferente, né? Então, assim, ó, no que depender de mim para te dar força no teu canal, você pode contar, entendeu? E para você, um bom fim de semana, aí, dá lembranças aí para tua família, a tua irmã que apareceu aqui, a Grazi Mello, Obrigada. e, e a gente vai se falando aí pelo Instagram e Tá trocando bem. as mensagens, tá? Boa tarde para você aí, que já, aliás, acho que é boa noite, né? É, Já chegou já a está entrando noite. boa noite. É, 6h38. Então, Muito querido, ó, obrigada, viu, a você e a todos, né, que assistiu a gente também, né? Muito obrigada. sim, agradeço pelos participantes aqui, cada um, não vou citar agora os nomes, porque senão a gente não acaba hoje, mas agradeço a todos vocês que participaram aqui na live, mandando as mensagens de Sim. vocês, seja turcos ou brasileiros, obrigado, Mert, pela presença aqui. Çok teşekkür ederim, Sem Burdain, Beni Canal, Mert, Carlos, Emin, Maiflock, Valdeni, quem mais? Fábio, que já se foi, Mermet, Grazi, que atua, Yasmin, enfim, todos. Muito obrigado por estar aqui, pela participação, e espero vocês no próximo vídeo. Maiara, beijo no teu coração, fica com Deus e até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Cláudia. Bye, bye. Mais uma. Bye.